Pronto, comecei a gravar, tá? Só explicar para vocês, tá? Por que que a gente não está tendo aula presencial. Semana passada eu tive que fazer uma cirurgia de emergência quinta-feira, lá em Porto Alegre. Então a cirurgia também é longe daqui, é bem complicado, né? Que é lá no Hospital Moinhos de Vento. Aqui não tem essa cirurgia que eu tive que fazer. Tinha um cálculo renal que se desprendeu do rim e ficou preso entre o rim e a bexiga, um cálculo muito grande, não tinha como expelir. E aí começou a trancar o rim, o líquido não descia mais e deu uma coisa chamada hidronefrose, se eu não me engano é o nome. Daí eu tive que viajar para Porto Alegre, tive que fazer a implosão desse cálculo, uma cirurgia, e tive que implantar um catéter. E aí eu vou muitas vezes ao banheiro, não posso subir escada, não posso dirigir, não posso carregar peso, não posso fazer exercício, tenho uma série de restrições enquanto eu estou com esse catéter. E a princípio eu vou retirar o catéter na próxima quinta-feira, uma outra cirurgia, também lá em Porto Alegre. Então, provavelmente a nossa aula da sexta-feira que vem também vai ter que ser online, porque eu não vou voltar aqui para casa assim tão rápido, né? Porque a cirurgia é em Porto Alegre de novo. Então, provavelmente mais uma semana a gente ainda vai ter mais uma aula online até eu poder voltar às aulas presenciais, tá? Tá bem difícil, assim, dói bastante, incomoda bastante para ir ao banheiro, tem que ir várias vezes ao banheiro, é ruim para dormir, porque tu não acha a posição para dormir, mas tá. Ainda peguei uma gripe lá no hospital, mas tá indo tudo bem, tá? Eu tinha preparado. O Michael mandou melhoras, obrigado. Eu tinha preparado uma aula hoje para a gente revisar os conceitos daquela aula da semana passada que eu deixei uma videoaula. Daí eu preparei uma aula que tinha uma pergunta para cada um. Só porque, pelo que eu vi agora, nós temos, deixa eu ver, o Cassiano, o Douglas, o Gustavo, a Heloísa, o João Pedro, o Michael e o Maurício. Deixa eu ver se entra mais alguém. Não, pelo que eu vi, não. Ah, e o Carlos. O Carlos entrou agora. Ok. Tá? Então eu vou fazendo assim, à medida que pelo que está aqui, se entrar mais alguém, a gente vai fazendo, e depois eu vou ajudando nas outras, tá? Eu vou começar a colocar ali a apresentação, tá? Também estou um pouco fanhoso, porque eu peguei uma gripe bem forte lá no hospital, não está sendo muito fácil, não. Conseguiram ver que eu mudei o slide aqui sem problema? Ok? Sim, professor. Tá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou comentar um pouquinho de cada assunto e para cada slide eu tinha feito uma pergunta que eu ia fazer aqui para cada um que está na lista, tá? Eu vou chamar em ordem alfabética. Quem eu chamar daí pode, não precisa abrir a câmera, pode ser só o áudio. E aí, se não souber a resposta, eu ajudo, tá? Então, nessa disciplina, uma das coisas que a gente vai usar é um guia do PMI, que é o Project Management Institute. O último guia deles é de 2021, se não me falha a memória, é a 7ª edição. Essa é uma entidade mundial e é formada por gerentes de projetos de todas as áreas, não é específico da área de desenvolvimento de software, não é uma instituição de computação, mas é um padrão que todos os gerentes de projetos utilizam mundialmente. E eles editam um guia chamado PMBOK. Eu falei na primeira aula que a gente não diz book, porque não é livro, né, não tem dois Os, então a gente pronuncia PMBOK, que quer dizer Project Management Body of Knowledge, que é um guia das melhores práticas em gerenciamento de projetos. Até a 6ª edição, ele era um guia com vários processos, áreas de conhecimento, nós vamos ver nessa disciplina as áreas de conhecimento, o ciclo dos processos, e na última edição, que é de 2021, que é a mais recente, eles abriram um pouco e ele não ficou assim tão engessado. Eles fizeram uma coisa mais subjetiva, é menos objetivo do que era. Então, seguindo a nossa ordem ali dos alunos presentes por enquanto, né? O Carlos Eduardo é o primeiro aqui da minha lista. Tem uma pergunta, Carlos. O PMBOK é um guia, não uma metodologia. A gente falou na primeira aula, na presencial ainda. Tu acredita que essa afirmativa está correta, Carlos? Carlos, está me ouvindo? Tu respondeu o chat. É que demora um pouquinho, Carlos, porque eu tenho duas telas, tá? Oi. Carlos respondeu que sim, tá? Se você puder abrir o áudio, fica mais fácil para mim, tá? O Carlos não conseguiu abrir o microfone. Ok. Tá correto, tá? Qual é a diferença de metodologia para guia?
Se for uma metodologia, como uma das que a gente vai ver nessa disciplina chamada análise de ponto de função, a gente é obrigado a seguir todos os passos para que eu tenha o resultado correto. Que é a mesma ideia da metodologia científica, né? Que eu possa replicar uma metodologia que um outro pesquisador utilizou, e usando aquela metodologia eu consigo chegar nos resultados que podem ser ou não similares, mas eu comprovo que usei a mesma metodologia, a mesma série de passos. Quando eu tenho um guia, que é o caso do PMBOK, eu não sou obrigado a seguir todos os passos. Então, é como se fosse uma orientação. Ah, eu sou o professor e eu estou orientando vocês a fazer alguma coisa. Vocês não são obrigados a fazer, mas eu estou dando uma orientação para ajudar vocês. Então, o PMBOK não é uma metodologia, é um guia de boas práticas para o gerenciamento de projetos. Tá? O PMI, que é essa organização, né, que edita o PMBOK, ele coordena um programa de credenciamento para que eu possa fazer as certificações oficiais, como tem certificação oficial em várias outras áreas, né? Ah, eu quero ser um profissional certificado Microsoft, Oracle, na área de redes de computadores. Então, eles têm um processo de credenciamento com provas, com atestados, certificados, né, que as pessoas têm que pagar para fazer e recebem esse certificado caso consigam passar por essa prova. E aí, para isso, tem que estudar, né? Todo guia, tem que fazer as provas, tem que, na verdade, estudar bastante, porque tem muita coisa também, como tem muita teoria, tem muita coisa, infelizmente, no caso de gerência de projetos, tem algumas coisas que a gente tem que guardar na memória, né? Aí uma pergunta, então, nosso próximo colega que está aqui na fila pela minha lista é o Cassiano. Cassiano, para ser um gerente de projetos é obrigatória a certificação oficial do PMI. Essa alternativa está correta? O que tu acha, Cassiano? Cassiano está nos ouvindo? Ah, o Cassiano. Ah, que vocês estão respondendo pelo chat, tá? Demora um pouquinho. Não é obrigatório. Ok, tá correto, Cassiano, tá? Não preciso. Claro que algumas empresas, inclusive algumas multinacionais, elas incentivam, porque para participar algumas vezes de alguns projetos isso é obrigatório, algumas vezes em licitações também. Eu tenho um colega que é gerente de projeto na Dell, e ele é profissional certificado pelo PMI. Mas não, eu posso ser um gerente de projetos com a minha experiência em diferentes empresas, não necessariamente só na área de informática, né? E não preciso da certificação oficial. Assim está correto. O gerenciamento de projetos nasceu da área da engenharia civil. Apesar disso, eu posso aplicar ele em qualquer área. Tanto é que o PMI, né, ele é um guia para qualquer área, ele não é um guia específico para a área de computação. Então, por exemplo, agora a gente está nessa época de eleição, né? Uma campanha de marketing é um projeto, fazer um treinamento, se eu trabalho numa empresa e eu tenho que fazer um treinamento ou vou participar de um treinamento, é um projeto também, um evento, abrir uma nova filial de uma empresa, se eu pensar numa universidade, por exemplo, abrir um novo curso, fazer a reforma curricular de um curso, tudo isso são projetos. Então, na minha lista agora, o próximo colega é o Douglas. Douglas, o gerenciamento de projetos nasceu de projetos de engenharia e construção civil. Tu acredita que essa afirmação é verdadeira, Douglas? Com certeza, com certeza. Inclusive, eu acho. Não, é isso mesmo. Isso, está correto, Douglas. Até porque essa área de arquitetura e engenharia é uma área bastante antiga, né? E os projetos de engenharia e arquitetura têm uma série de critérios que precisam ser seguidos. E você sabe quando acontece, assim, alguns desastres, né? Cai um viaduto, um prédio desaba, essas pessoas que assinam como responsáveis, os arquitetos e engenheiros, eles são responsabilizados por essas obras. Então, se acontece algum problema que tem a ver com a estrutura ou com a construção, eles são responsabilizados e podem ser culpados caso eles tenham cometido algum erro, né? Então, sim, toda essa ideia de gerenciamento de projetos e a própria ideia da criação de um guia de boas práticas surgiu da engenharia civil. Vamos seguir. Deixa eu ver se entrou mais alguém quando a gente estava fazendo a aula. Ah, entrou a Daniele também, que eu não tinha visto. Deixa eu ver quem mais. Daniele. Boa noite, professor.
Oi, Daniele. Deixa eu ver se entrou mais alguém, Daniele. Não, acho que não. Vamos seguir. Então, próximo item. Eu falei também na primeira aula sobre eficiência e eficácia. Então, as organizações hoje em dia elas precisam de eficiência, de eficácia e precisam entregar projetos para os seus clientes, né? Às vezes o nosso cliente é um cliente interno, né? Eu trabalho numa empresa e eu estou fazendo um projeto que vai ser utilizado na própria empresa onde eu trabalho, e algumas vezes o meu cliente é um cliente externo, estou fazendo um projeto para um cliente que eu tenho que atender fora. Então, falando um pouquinho de eficiência e de eficácia, né? Eficiência quer ser eficiente, eficácia quer de eficácia, né? São a mesma coisa, são sinônimos. Esta afirmativa é correta? Então, quem estava na minha fila aqui antes do Douglas, então a Daniele que entrou agora. O que tu acha, Daniele? Eficiência e eficácia são a mesma coisa? Acho que não. Não, tá correto. Na primeira aula até eu fiz uma brincadeira sobre isso, que era uma que era sobre matar ratos. Ah, eu tenho um monte de ratos ali no campus, eu posso mandar matar os ratos à paulada, isso funciona, é eficaz, mas isso não é eficiente porque não foi feito de uma forma adequada. Então a gente tem que fazer funcionar e tem que tentar fazer funcionar de uma forma adequada. Se eu pensar isso num desenvolvimento de software, por exemplo, eu tenho um código que tem um monte de gambiarra, ele funciona, mas ele não é um código eficiente. Então a ideia de um bom profissional que vai gerenciar um projeto é fazer uma coisa que funcione, porque tem que entregar alguma coisa que funcione, né, para o meu cliente final, o meu usuário final, que é um software que funcione, mas que funcione de uma forma eficiente. Por exemplo, eu vou fazer um aplicativo, e aí o meu usuário vai acessar o aplicativo e tem que fazer reconhecimento facial. E o reconhecimento facial não funciona, tá? Então, não adianta eu dizer, por exemplo, que o meu software tem reconhecimento facial e na hora de o meu usuário utilizar, ele não funcionar. Mas só funciona se a pessoa estiver no sol. Se tiver só a luz da ambiente, assim, de uma sala, não funciona o reconhecimento facial. Daí não funciona. Então, tem que tomar cuidado com essas duas questões, né? Eficiência, eficácia, funcionar bem, e ainda dentro dos parâmetros de custo que os meus clientes também querem pagar. Também, algumas vezes, não adianta a gente pensar que vai conseguir fazer alguma coisa que as pessoas não têm condições de pagar. Aqui tem uma explanação que fala um pouquinho sobre algumas variáveis que são bem importantes quando a gente vai gerenciar um projeto. Então, aqui se fala de parâmetros de custo, tempo, qualidade e um outro parâmetro que é muito importante, que é a satisfação do cliente. Aí começa a aparecer aqui umas áreas de conhecimento do chamado PMBOK, que a gente conhece como áreas de conhecimento ou as áreas de gestão. Por exemplo, o custo, gestão do custo. Como é que eu vou gerenciar o custo do meu projeto? Se eu estou fazendo um software, o quanto esse software vai custar? Quanto tempo eu vou gastar com desenvolvedores, com testadores, com a implantação, treinamento do usuário, pesquisa de mercado, quanto eu vou gastar para comprar novos equipamentos ou software. Qualidade, gestão da qualidade, né? Então, tem uma disciplina no curso chamada qualidade de software, que é mais para o final do curso, onde vocês vão estudar especificamente questões de qualidade de software, mas o gerente de projetos também tem que se preocupar com a gestão de qualidade. Gestão do tempo, qual é o tempo que eu tenho, o cronograma, né? Qual é o prazo que eu tenho para entregar cada etapa, até quando eu tenho que estar com tudo pronto. E uma coisa que é bem importante, né? A satisfação do cliente. Deixa eu ver quem está na nossa lista agora, que chegou aqui para eu chamar na próxima. O Felipe apareceu aqui também, que eu não tinha visto antes. Felipe faltou na minha primeira aula para ir a Porto Alegre no show, Felipe. Boa noite, isso aí. Faltei na aula para ir no show da Pablo. Isso, eu vi que tu estava no show. Vamos lá. Desculpa, professor, mas Não, comprei ingresso em abril. sem problema, Felipe. Depois de eu passar por essa cirurgia e tem mais uma semana que vem, eu tô um bagaço. Eu também iria no show depois, se eu pudesse. Agora eu não posso nada. Vamos lá, Felipe. Então, aqui eu comentei um pouquinho, né, sobre gestão do custo, gestão do tempo, gestão da qualidade e satisfação do cliente, que são coisas importantes que a gente tem que estudar no gerenciamento de projetos, tá? Então, duas questões para te ver se tu consegue me ajudar. Custo, tempo e qualidade são algumas das variáveis que precisam ser controladas pelos gerentes de projeto. O que tu acha, Felipe? Correto isso? Eu acho que sim, porque geralmente o gerente de software, ele fica... Eu vou falar no gerentes de projeto no geral.
eles ficam mais restritos à parte de o cuidado com aquele produto que está sendo desenvolvido. Então, o custo, o tempo e a qualidade são coisas em que ele fica mais focado, não propriamente no desenvolvimento daquele produto, mas sim meio que fiscalizando todas as ações que são desenvolvidas ali dentro. Sim, uma das tarefas do gerente de projetos, né, é controlar, acompanhar, monitorar, então tu tem razão. Quem gerencia um projeto não necessariamente vai colocar a mão na massa, não quer dizer que é a pessoa que tem que estar lá junto fazendo, isso depende, né? A gente vai estudar nessa disciplina também uma metodologia ágil chamada Scrum, e no Scrum não tem gerente de projetos, daí o Scrum Master, que poderia ser similar a um gerente de projetos, mas não é alguém da própria equipe. Na gerência de projetos, o gerente não precisa estar lá colocando a mão na massa, então ele monitora custo, monitora tempo, monitora qualidade, monitora recursos, monitora riscos, tem várias coisas que tem que monitorar, né? E aí, ainda nessa mesma questão, essa é outra pergunta, Felipe. A satisfação do cliente é o objetivo principal de um projeto. O que que tu acha? Tu acha que está correto? Sim, porque geralmente os clientes procuram a gente para sanar algum problema deles, né? Para apresentar uma solução. E eu vejo muito no movimento dentro da TI, que é a criação das profissões lá do analista de Customer Experience e as pessoas que são voltadas só para cuidar da experiência do cliente e da satisfação. Então, sim, eu acho que é muito importante e que é uma atribuição do gestor de projetos cuidar da qualidade e da excelência do produto e da satisfação do cliente. Tá correto. Inclusive, se diz que um projeto tem sucesso se o cliente ficou satisfeito. Por exemplo, assim, eu estou fazendo um desenvolvimento de um software, de um aplicativo, e nós seguimos todos os passos, todas as padronizações, fizemos modelagem, implementamos, fizemos a interface, testamos, e o software está pronto, mas o cliente não gostou. Aí o meu projeto não teve sucesso. Então, eu tenho que cuidar de uma série de coisas, né? Custo, tempo, qualidade, recursos, comunicação, tem uma série de variáveis que tem que se controlar quando eu gerencio um projeto, mas o objetivo principal é satisfazer a pessoa, o grupo de pessoas para quem eu estou desenvolvendo aquele projeto. Então, eu tenho sucesso se o meu cliente ficou satisfeito, tá? Tá correto, Felipe. Aqui tem como se fosse uma pequena definição do que seria gerenciamento de projetos, o que é gerência de projetos, né? Então, uma possível definição. A gerência de projetos objetiva planejar, organizar, dirigir e controlar os esforços necessários, coordenando pessoas e recursos para atingir o resultado desejado dentro dos parâmetros propostos. Aqui tem um monte de coisa aqui, né? Então, ali, por exemplo, planejar e organizar, isso tem a ver com o que a gente chama de gestão da integração, quando a gente começa a fazer o planejamento de um projeto. Esforços tem a ver com as atividades, e as atividades estão ligadas ao cronograma, que é gestão de tempo. Coordenação de pessoas, gestão de pessoas. Recursos podem ser recursos que eu tenha que comprar, ou que eu tenha que contratar uma empresa terceirizada, isso a gente chama de gestão de aquisições. Tem uma série de coisas dentro dessa pequena definição, né? Então, deixa eu ver pela minha lista aqui quem é o próximo, é o Gustavo. Quem define os parâmetros de um projeto, Gustavo? Por exemplo, recursos financeiros, equipe de desenvolvimento, prazos. O que tu acha, Gustavo? Opa, boa noite, professor. Boa noite. Na minha opinião, acredito que sejam definidos meio que por uma colaboração dessas partes. Talvez pelo patrocinador, conversa com o cliente ou o usuário final, né? Também a equipe de gerenciamento faz parte, alguém das partes interessadas também, e a equipe técnica. Acredito que uma concordância entre todas as partes ali vão definir os parâmetros que agradem a todos, acredito eu. Tá correto, Gustavo. Não é só o gerente de projetos que define. Antigamente, quando a gente desenvolvia software, década de 80, década de 90, que muitos de vocês não eram nascidos, né? A gente fazia o software. Na década de 90, eu trabalhava com um amigo meu e nós tínhamos uma empresa de desenvolvimento de software. Eu fazia o software e ele que levava nas empresas e testava e ajudava os usuários a utilizar. A gente fazia o software e os usuários tinham que se adaptar à forma como nós tínhamos desenvolvidos. Até porque naquela época nós não tínhamos tanto recurso como temos agora, né? Agora tu tem biometria, reconhecimento facial, tu pode usar um aplicativo com celular,
tu tem outras formas de acesso. Antigamente nós tínhamos um computador desktop, não se tinha internet, a gente tinha teclado, depois surgiu o mouse, então a entrada de dados quase sempre era via teclado, nós tínhamos poucos recursos, então o usuário tinha que usar o software da forma como nós tínhamos feito. A gente pouco perguntava para o usuário como ele queria que o software fosse feito. Então ele não participava da equipe também. E hoje em dia não. Eu sou um gerente de projetos, eu vou ter que falar com o patrocinador, que é quem está pagando para eu fazer o projeto, eu vou ter que saber o que o meu cliente quer. Se eu não satisfazer o cliente não vai gostar do projeto, não vai usar. Então, tudo eu trabalho em equipe, eu não tenho como fazer sozinho. Ah, eu sou um gerente de projetos e eu fiz tudo sozinho. Não, eu vou ter que ter uma grande equipe e a equipe vai me ajudar e eu vou monitorar essa equipe durante todo o desenvolvimento. O planejamento estratégico é uma das coisas que a gente usa muito em gerenciamento de projetos, porque as empresas decidem, a partir do seu planejamento estratégico, que é uma coisa que vocês estudam lá na disciplina de Teoria Geral da Administração, e provavelmente vão estudar depois mais adiante naquela disciplina de empreendedorismo lá no final do curso. Então, a empresa ela faz o planejamento estratégico, onde ela define uma série de coisas, entre elas a missão e a visão da empresa, e a partir do planejamento estratégico, vão começar a sair os projetos. No meu planejamento estratégico da minha empresa, eu tenho lá uma meta, por exemplo, que é desenvolver um novo aplicativo. Uma meta na área de computação. Mas pode ser metas que não tem a ver com computação. Eu tenho a meta de abrir novas filiais, eu tenho uma meta de expandir o mercado para fora do estado do Rio Grande do Sul, eu tenho uma meta de expandir o mercado para fora do Brasil. Então, a empresa faz o seu planejamento estratégico e define metas. E essas metas, depois, então, vão traçar possíveis projetos que vão ser desenvolvidos. E aí nós temos aqui dois conceitos, então, que são conceitos da administração, que é missão e visão. A visão é o que eu desejo atingir. A missão é aquilo que a empresa se propõe a fazer, tá? Então, aqui eu coloquei uma sugestão, eu vou fazer uma pergunta, quem é meu próximo da lista, que a Heloísa estava ali na nossa lista. Então, Heloísa, nas afirmativas abaixo, identifique a missão e a visão de uma universidade hipotética, pode ser qualquer universidade. Então, por exemplo, ser a melhor universidade da região norte do Rio Grande do Sul, formar cidadãos éticos e profissionais qualificados. O que tu acha, Heloísa? Qual é a missão e qual é a visão? Heloísa está nos ouvindo? Sim, boa noite, professor. Oi, Heloísa. Eu acho que a missão é ser a melhor universidade e a visão é formar cidadãos éticos e profissionais qualificados. A missão é formar cidadãos ou a visão? Desculpa, eu não te ouvi direito. A missão é ser a melhor universidade e a visão é formar cidadãos éticos e profissionais qualificados. Eu diria que é o contrário. Porque a ideia é assim, visão é o que tu estabelece como teu futuro, tá? Uhum. Missão é o que tu vai fazer sempre. Então, por exemplo, vou formar cidadãos éticos e profissionais qualificados. Eu não tenho aqui uma ideia de futuro nem de tempo, né? Durante todo o trabalho da universidade, eu vou formar cidadãos éticos e profissionais qualificados. Uhum. Visão, o que eu quero ser? Eu quero, por exemplo, vamos pensar em software, tá? Tu está trabalhando agora na T-Turbo? Isso. Tá, vamos supor que tu está trabalhando na T-Turbo, eu não sei qual é a missão e a visão da T-Turbo, porque eu não me lembro, decoro, porque vocês trabalham em várias empresas, eu não lembro de todas. Mas, por exemplo, a T-Turbo pode colocar uma visão que é a seguinte, nós queremos ser o provedor de internet da região com os serviços mais qualificados até o ano de 2030, ou seja, estabelece uma meta que de 2024 até 2030 eles querem ser o provedor que tem os serviços mais qualificados na região. A missão pode ser levar, nem só a internet, porque sei que vocês estão trabalhando também com telefonia, né? Isso. Então, a missão pode ser alguma coisa mais genérica de comunicação, por exemplo, levar a comunicação de qualidade para todas as pessoas. Então, é uma missão. A missão ela é mais genérica, ela não tem assim um foco, a gente não vê futuro, que é o que eu quero fazer, e a visão é o que eu quero ser. Vamos pensar assim, se eu pensar assim, eu como pessoa, tá? Eu, professor, a minha missão pode ser formar os meus alunos. Qual a minha visão? A minha visão pode ser, eu quero ser o melhor professor do curso de sistemas de informação, tá? E aí eu posso estabelecer um tempo, né?
Ah, eu quero ser quando? Ah, eu quero ser um bacharel em sistemas de informação até o final do ano de 2025. Daí eu tenho uma visão e eu já tenho ali um tempo também delimitado, tá? Ok? Tá, entendi. Aí a gente tem uma outra questão, né, que fala sobre competição. Competição, competitividade, né? Agora eu comentei ali, né, que a Heloísa trabalha na T-Turbo, vários de vocês trabalham na T-Turbo, eu sei que alguns de vocês trabalham na Dalcom, tem colegas que trabalham na PBNil, na Digifred, tem uma outra lá, um outro provedor que é o Speed, tem a Farol TI, não lembro de todas as empresas onde vocês trabalham, mas eu conheço algumas que vocês postam de vez em quando ali na internet, né? E algumas dessas empresas estão competindo porque estão no mesmo mercado, né? A provedor de internet, quem desenvolve ERP, está fazendo software, tá competindo com outras empresas aqui na região. E aí, os meus gestores, né, os meus chefes, as pessoas que estão me pagando para fazer o meu trabalho, elas precisam que eu desenvolva projetos, entregue projetos, e eu vou ter que cumprir uma série de parâmetros, né? Então, performance, que é desempenho, o cronograma, que é o tempo, o orçamento, que é o custo, eu vou ter um prazo, meu chefe vai me dar um prazo, vai me dar um valor, e aí eu vou definir se eu posso ou não posso fazer. Vou dar um exemplo para vocês. Ó. Quando a gente cria um novo curso de graduação, se a gente não trabalha numa universidade ou num centro universitário, esse curso tem que passar por uma aprovação do Ministério da Educação. Se eu estou numa universidade ou num centro universitário, quando o curso chega mais ou menos na metade, a gente tem que fazer um processo chamado reconhecimento do curso. Aqui em Frederico, quando o nosso curso de Sistemas de Informação foi criado em 2010, ele foi criado como era uma universidade, ele não precisava de autorização do MEC, mas a turma começou em 2011, se eu não me engano, e nós formamos a primeira turma em janeiro de 2015. E aí, em 2014, nós tivemos que fazer o processo de reconhecimento, que o curso foi aberto sem autorização, e aí nós tínhamos que atender uma série de regras do MEC, e nós íamos ganhar uma nota. E essa nota vai de 1 a 5. A nota 13 é a nota média, que o curso está aprovado, nota 4 é um curso bom, nota 5 é a nota máxima, que seria um curso ótimo. Nós tiramos lá em 2014 a nota máxima, que é a nota 5, tá? Se tira 1 ou 2, o curso não é autorizado. Daí eu vou dar um exemplo para vocês que tem a ver com essa questão de parâmetros. Eu trabalhava num centro universitário em Porto Alegre, e eles abriram o curso, porque eles eram centro universitário, não precisavam de autorização, e chegou no processo de reconhecimento. Isso eu não me lembro quanto tempo faz, acho que foi no ano de 2005, se eu não me engano, faz muitos anos. O meu chefe me chamou, me trouxe esse instrumento do MEC, onde a gente sabe o que é pedido, né? Eles vão avaliar o laboratório, vão avaliar a biblioteca, vão avaliar o currículo dos professores, então uma série de critérios, e tinha, assim, um quadro com as notas. Então, assim, biblioteca. Se tiver tal coisa, é nota 5. Se não tiver, e faltou tal coisa, é nota 4. Então, a gente sabia. Por que eu vou tirar 5, 4, 3, 2 ou 1? Tá? E aí, o meu chefe me chamou e me estabeleceu parâmetros. Ele olhou assim e apontou, eu lembro que era um caderno grande, assim, com todas aquelas instruções, né? Ele apontou assim, ó, nós queremos tirar esta nota, e apontou para o 5. Ou seja, ele me deu uma meta, né, que era atingir a nota 5, e definir os parâmetros. E então tinha que fazer aquele processo de reconhecimento. O que eu preciso dizer para ele? O que eu preciso de recursos, de pessoas, e quanto vai custar para a gente atingir a nota 5. E aí eu fui trabalhar numa outra universidade em Gravataí, que tinha 2 cursos também que foram passar pelo processo de reconhecimento, e lá o pessoal era um pouco mais pão duro. E eles me chamaram para eu fazer o processo de reconhecimento de curso, e eu apresentei um projeto para eles, com os custos, tempo, tudo que eu precisava, da nota 5. E aí o diretor financeiro, que era muito canguinha, disse assim para mim, ó, não, isso é muito caro. Então nós queremos que tu refaça todo o planejamento para a gente atingir a nota mínima, que é 3. Então, assim, o meu patrocinador é que vai me dar algumas diretrizes, né? Porque ele que vai pagar, ele que vai bancar, e ele vai me dizer qual é o caminho que eu tenho que seguir, se ele quer o 5 ou se ele quer o 3, tá? E aí tem uma pergunta aqui, que é quem que tá na próxima na lista é o João Pedro. João Pedro, então eu vou fazer um projeto, vou fazer um planejamento e eu tenho que cumprir uma série de etapas, né? Tarefas, por exemplo, se eu pensar em desenvolvimento de software, né?
eu vou ter que fazer análise de requisitos, eu vou ter que fazer modelagem de banco de dados, eu vou fazer diagrama de classes, eu vou fazer interface, eu vou fazer a codificação, eu vou ter que testar, vou ter que testar com os usuários. E tem uma pergunta que fala sobre esse gerenciamento de atividade, João Pedro. O que significa caminho crítico ou caminho principal em um projeto? Sabe me dizer, João? Bah, eu vou arriscar. Alô, tô me ouvindo? Estou te ouvindo, João. Tá Pode certo. arriscar a resposta, não tem problema de errar, tá? A gente está aqui É, para aprender O também. que eu penso que seja é o atacar o problema principal, assim, o que vai resolver 80% do problema do cliente, entendeu? É mais ou menos isso, eu imagino que seja. Não Tipo, deixa de ser, tá? A gente vai ver depois uma definição formal e vamos fazer um estudo chamado diagrama de redes, onde vocês vão entender o que é caminho principal. Até estava previsto para a aula de hoje, mas é que é uma aula que eu faço no quadro, que ela é mais assim, eu preciso mais da presencialidade para fazer, tá? Por isso que eu mudei um pouquinho a aula de hoje. O caminho crítico, sim, são as atividades mais importantes. Tu falou assim, 80%. Eu não diria se tem uma métrica, 80%, 90%. Mas sim, são as atividades mais importantes que eu preciso cumprir para chegar no final do projeto. Tá? Por exemplo, vocês fazem a rematrícula todo semestre ali pelo portal estudantil, né, que é o portal do aluno. Ali tem um caminho crítico de um processo. O coordenador do curso tem que encaminhar para a secretaria as turmas que vão ser ofertadas. Se eu, coordenador do curso, não encaminho as turmas que vão ser ofertadas, na hora que vocês abrirem o portal estudantil, não tem nada para vocês se matricularem, porque uma atividade anterior que estava nesse chamado caminho crítico não foi feita. Então, por exemplo, se eu prestar desenvolvimento de software, eu vou fazer os testes com o usuário. Se o software não foi codificado, não tem teste com o usuário. Se eu não fiz análise de requisitos, não fiz entrevistas com os meus usuários, com os meus clientes, não tem como fazer modelagem e fazer codificação. Então, eu tenho que voltar lá atrás e fazer análise. Isso tudo tem a ver com o chamado caminho crítico, ou caminho principal. São aquelas atividades que eu não posso fugir, tá? E elas têm um prazo determinado para acontecer, e se uma delas não acontece, atrasa as próximas. Eu não codifiquei, não testo. Enquanto não terminar a codificação, não vou testar. Então, não adianta, eu não consigo seguir adiante, porque aquela atividade está nesse chamado caminho crítico, tá? Vamos seguir. Se alguém quiser me interromper e perguntar alguma coisa, tá? Só que aqui, como a gente tem duas telas, enquanto eu estou vendo aqui os slides, eu não vejo vocês ali no Meet, tá? Uma outra área que é bem importante é o chamado planejamento das comunicações, tá? Ou gestão das comunicações. Numa versão mais antiga do PMBOK, eles tinham, assim, gestão das comunicações e partes interessadas, que a gente chama de stakeholders, era tudo junto. Depois, numa edição, se não me falha a memória, em 2013, que às vezes eu esqueço as datas, eles desmembraram, ficou gestão da comunicação, uma área de conhecimento, e a gestão dos stakeholders, que são as partes interessadas, é uma outra área. O que é stakeholder? Por exemplo, eu vou fazer um projeto interno dentro da minha empresa. É só para o público interno. Os meus stakeholders são só o público interno. Vou fazer um projeto que envolve uma outra empresa. Eu vou entregar para um cliente externo. Aí os meus stakeholders são pessoas internas da minha empresa e também o cliente que eu vou entregar. Às vezes o stakeholder envolve a comunidade, não é só, eu não vou fazer um projeto que impacta só empresas, vai envolver toda uma comunidade. Eu vou implantar uma nova indústria. Essa indústria vai entrar na cidade, tem impacto ambiental, vai ter que comprar terrenos, pessoas vão ter que se mudar de casa. Então, envolve também ter um impacto em toda a cidade. Então, os stakeholders são toda a cidade, toda aquela comunidade, todo aquele bairro, todo mundo que está envolvido, tá? Geralmente, quando eu desenvolvo de software, as coisas não são assim tão amplas, né? Um pouquinho mais restrito. Então, uma das áreas que a gente trabalha bastante é planejamento de comunicações. E o gerente de projetos tem que aprender a se comunicar. Ele tem que fazer reuniões, ele tem que fazer apresentações, ele tem que apresentar o projeto para o cliente, para o patrocinador, ele tem que prestar contas, o patrocinador vai querer saber se está dentro do prazo, se está cumprindo, se não estourou o custo, o cliente também. Ele tem que resolver conflitos da equipe, então tem que saber se comunicar. E saber se comunicar é saber falar, saber escrever, saber se apresentar, saber se vestir algumas vezes, então dependendo da empresa onde a gente trabalha, a gente não pode ir vestido de qualquer jeito. Eu trabalhei numa empresa em Porto Alegre, que tinha um dia da semana, às vezes era toda semana, às vezes era quinzenal, isso quem definia era o pessoal da gestão de pessoas,
que a gente podia sair do chamado dress code. A gente tinha um código de vestimenta chamado dress code. Então, assim, eu não posso ir todo dia de camiseta, porque lá no dress code isso não era permitido, tá? Então, algumas empresas têm uniforme, eu tenho que usar a camisa que tem o logo da empresa, eu não posso ir de bermuda curta. Então, nós, como professores, não temos essas questões, né? Mas algumas empresas têm, né? Isso também faz parte da comunicação. E eu também me vestir e chegar num cliente, chegar bem arrumado, bem vestido, bem alinhado, com a roupa bem passada. Então, eu vou chegar num cliente, trabalho numa empresa de software e vou lá num cliente fazer um atendimento de suporte, por exemplo. E daí eu chego com o uniforme da empresa e a minha roupa está toda amassada. Isso não está comunicando para o meu cliente que eu estou bem cuidado, que eu estou cuidando também do nome da minha empresa, deve estar ali o nome da minha empresa estampado na minha camisa e eu chego todo amassado. Então, tudo isso é comunicação, tá? Não é só verbal. É a gente se vestir, a gente falar corretamente, a gente atender cordialmente. Então, eu estou fazendo atendimento no suporte, e o meu atendimento é via chat. Eu vou tomar cuidado com o que eu escrevo, né? Estou tratando com o meu cliente, eu não vou escrever, colocar uma piadinha, colocar um emoji que ele pode não gostar. Tudo isso tem a ver com comunicação. Então, ser gerente de projetos é importante também para quem trabalha. É uma das áreas de conhecimento ou gestão também. Deixa eu ver quem é o meu próximo que está aqui na minha lista aqui do Meet. Ver se chegou mais alguém antes aqui que eu perdi. Opa, cheguei agora, professor. Boa noite. Quem chegou agora? O Eric. Oi, Eric. Tem mais gente na tua frente ainda, Eric. Ah, tá, perfeito. Quem tá aqui na frente, deixa eu ver. O Michael. O Michael tá conosco ainda? Saiu agora. O Michael disse que tinha um compromisso que ia sair antes. Deixa eu ver quem mais tá aqui. E Maurício tá nos ouvindo? Sim, professor. Oi, Maurício. Então, uma pergunta para ti. A habilidade de comunicação é uma das principais habilidades de um gerente de projetos. Tá? Como o gerente de projetos pode desenvolver essa habilidade? O que tu acha, Maurício? Eu acho que essa questão da comunicação é mais com a prática, né, professor? O praticando, que tu vai mais desenvolver essa parte. Também acho que tipo, quando tu tá conversando com alguém, uma questão que faz bastante diferença é tu ficar sempre olhando para a pessoa. Esse ponto eu acho que ajuda bastante nisso da comunicação e também a postura, né? Sempre tá a postura correta em uma determinada situação. Ok. Por exemplo, quando vocês vão para a universidade, e alguns professores, assim, como esse semestre, vai ter um trabalho lá no final que vocês vão apresentar. Por que é importante eu me apresentar num seminário na faculdade? É uma forma também de eu desenvolver minha habilidade de comunicação. Ou seja, eu vou ter que ir lá, vou ter que me apresentar na frente dos colegas, me apresentar para o meu professor, e aí eu tenho que tomar um certo cuidado, né, do que eu vou falar ou não, não ficar lendo, né, por exemplo, alguns colegas vão fazer apresentações, eles pegam o celular e olham ali e leem o que está escrito. Por exemplo, eu sou professor, daí eu chego lá na aula, eu projeto um slide e eu só leio o slide. Se a aula vai ser só para ler o slide, vocês poderiam ler em casa, não tinha por que a gente ir lá e vocês ficarem me olhando, né? Então, vocês imaginam, vocês chegam na empresa e vocês têm que apresentar um projeto para o chefe de vocês, ou os resultados de um projeto, para o chefe, para a comunidade. Aí tem um novo projeto, vamos supor que eles chamam alguma autoridade, o prefeito, e aí vai ter outras autoridades presentes, e vocês estão lá como gerentes de projetos e vocês vão fazer uma apresentação. Então, se vestir bem, falar corretamente, tentar, que a gente às vezes comete sem querer, né, erros de português, né, quando eu escrevo, revisar tudo que foi escrito, imagens. Então, eu lembro uma vez que eu fui num evento ali no Instituto Federal, não sei se algum de vocês já era nosso aluno, foi desses encontros que é o EAT, que é o Encontro Anual de Tecnologia da Informação. Todo ano tem ali no Instituto Federal, e a UFSM faz parte. E eles convidaram um senhor do Sicredi, não, da Creluz, minto, é da Creluz, tá? Que é aquela cooperativa de energia. E ele fez uma palestra, claro, não era de computação, né? Mas ele falou sobre a Creluz, sobre os projetos. Bem interessante, assim, claro. Para o público, eu achei um pouco fora porque era tecnologia da informação e ele não veio falar de TI. Mas, como o evento traz algumas pessoas da região também, ele veio. E aí, no final, ele colocou uma imagem.
E aí a imagem dele era para falar como é que a gente não devia ensinar mais. Ele queria mostrar que as coisas mudaram, né? E era uma imagem do tempo da escravidão, com as pessoas acorrentadas pelo pescoço, assim, elas tinham um ferro, assim, e umas correntes, um acorrentado no outro. Eu olhei para um colega meu, a sorte que eu não era o organizador desse evento e também não tinha convidado esse palestrante, não o conhecia. E eu disse assim para ele: eu vou cavar um buraco aqui, porque essa imagem acabou com toda a palestra dele, sabe? Então, assim, habilidade de comunicação zero, sabe? Então, assim, eu tenho que tomar cuidado, né, com o que eu falo, com o que eu apresento, com a foto que eu vou mostrar, com o vídeo, tem que saber quem são as pessoas que estão me ouvindo. Então, às vezes tu chega numa comunidade para falar com as pessoas, e aí vai lá o professor Sidney. Para aquela comunidade lá, não interessa se eu fiz doutorado em inteligência artificial ou não. Então, não adianta eu ir lá, por exemplo, e usar um monte de termos técnicos e falar de metodologia científica para pessoas que não entendem, tá? Que não estão no meu métier, não é que elas não sejam inteligentes, elas não estudam essa área, elas não são da universidade, elas não vão entender o que eu estou falando. E aí eu não estou usando uma boa habilidade de comunicação. Então, comunicação é super importante e vocês têm que aproveitar durante o tempo que vocês estão na universidade para poder desenvolver um pouco dessas habilidades também, tá? Vamos seguir aqui. Deixa eu ver se eu pulei um. Não. Planejamento ou gerência de projetos é uma disciplina da área de engenharia de software, que é uma das áreas que a gente estuda, né? No curso de sistemas de informação, vocês têm duas disciplinas especificamente com esse nome. Hoje em dia existe um curso, né, que é o bacharelado em engenharia de software, que forma engenheiros de software. Então, é uma disciplina que estuda boas técnicas de estimativa e análise de tamanho, esforços, prazos e riscos. Tá? O que é estimativa? Por exemplo, em quanto tempo eu consigo entregar um determinado projeto, produto, né? O meu chefe me chama e me dá uma tarefa para eu desenvolver e eu vou estimar um tempo. Então, eu tenho que conhecer como aquele trabalho funciona para eu poder fazer uma estimativa. Para fazer uma estimativa, eu tenho que ter uma ideia de tamanho, né? E tamanho de software é bem complicado, né? Porque é uma coisa que eu não consigo tocar, né? Então, como é que eu estimo o tamanho de um software? A gente vai ver depois, mais adiante, que tem uma metodologia que é análise de pontos de função, né? Porque só assim, falando, pode ser que eu, com pouca experiência em desenvolvimento, não consiga ter ideia de quanto tempo vou levar. Aí o esforço envolve também as pessoas que vão estar envolvidas, né? Quantas pessoas eu preciso para fazer aquele projeto, prazo que é o tempo, né, que é a gestão do cronograma, e possíveis riscos. Por exemplo, se eu pensar em desenvolvimento de software, o risco de alguém da minha equipe sair durante o tempo que a gente está desenvolvendo o projeto e eu precisar repor rapidamente essa pessoa. E aí eu não consigo encontrar alguém com aquele mesmo perfil, ou com aquele mesmo conhecimento. Então, eu tenho uma série de questões, de problemas que eu tenho que tomar cuidado para que eu consiga fazer um bom gerenciamento e consiga entregar o que o meu patrocinador, que é quem está pagando o projeto, e o meu cliente também espera. Ver quem está aqui no meu próximo da lista é o Eric. Então, Eric, duas perguntas, tá? Se tu não souber, não tem problema, para a gente tentar Beleza, vamos lá. discutir aqui as possibilidades. Como estimar o tamanho de um software para permitir estimativa de esforços e prazos? O que tu acha? Como é que eu poderia fazer para estimar o tamanho de um software? Tá, vamos lá. Eu levaria em consideração, né, assim, falando o que eu estou pensando, assim, de todo o processo que eu já passei, não com construção de software, mas com liderança de equipe e também ser liderado, né, ser cobrado através de prazos e de, né, enfim, eu acho que a gente tem que ter em mente que existem pessoas humanas trabalhando ali, né, existem horas a serem contadas, né, acho que não sei se vai ser uma equipe fixa, se vai ser pessoas com freela, cada pessoa vai cobrar uma coisa, então acho que eu vou ter preço e custo que eu vou ter que investir. Então, acho que se calcular a hora, por exemplo, trabalhada, é um meio de calcular, né, assim, o software, mas acho que também leva em consideração
Uma pesquisa de mercado, por exemplo, faz sentido eu fazer aquele software e vender para a empresa A, B, ou faz sentido eu vender aquele software para o mundo inteiro? Quanto que eu vou ganhar? Então, tipo assim, eu levaria em consideração quem está comprando, será que vale a pena eu vender só pelo dinheiro ou pelo network, sabe? Então, acho que são N fatores. Então, eu colocaria basicamente o mapa mental, assim, né? E eu cheguei agora, assim, né, que eu estava trabalhando também, e, assim, eu não ouvi, basicamente, assim, o que estava sendo dito antes, mas eu colocaria também os riscos que eu tenho, né, em calcular. Eu ia basicamente calcular tudo, tintim por tintim, cada hora trabalhada, cada dia, se tem feriado ou não, e é basicamente isso que eu ia fazer, sabe? E também, logicamente, né, como eu havia dito, não sei se vai ser uma equipe fixa ou se vai ser uma equipe flexível, se eu vou pagar um design só para fazer a apresentação final de venda, às vezes aquilo custa muito mais caro, né, do que o software em si, porque eu não sei, acho que não adianta ter um software bom e não ter ninguém para vender, sabe? Então, eu calcularia a hora trabalhada. Tá, antes de a gente ver uma possível resposta, uma segunda pergunta que a resposta é mais curtinha. Tá. A estimativa de prazos está relacionada com qual área de conhecimento? A área de gestão de projetos. O que tu acha? Falando só de prazos. Só de prazos? Só de prazos. Eu acho que ela está relacionada, né? Assim, o PMBOK, ele vai abordar, né? Ele aborda 10 áreas, assim, acho que agora tem mais, se eu não me engano, mas ele está relacionada acho que essa é a base da criação do projeto, né? Talvez... não sei, na verdade, assim, te falar. Tá. Tá. Então vou tentar te ajudar nas respostas. Beleza. Tamanho de um software. Sim, tu falou ali sobre equipe, número de horas de trabalho das pessoas da equipe, sim. Isso eu posso considerar para estimar o tamanho de um software. Daí tu colocou que eu anotei, né? Analisar a viabilidade, se eu vou vender porque eu quero lucro, se eu vou vender porque eu quero network, a questão dos riscos. Daí tu já está entrando em outras áreas de gestão, né? Por exemplo, riscos é gestão de riscos. Análise de viabilidade a gente faz lá no planejamento inicial. Então, tem uma área inicial do PMBOK chamada gestão da integração, que é uma área que junta todas as outras. Eu tenho que fazer um planejamento inicial. Nesse planejamento inicial, eu vou dizer qual é o objetivo do projeto, vou determinar um cronograma, daí eu tenho uma estimativa, né, de prazos de entrega, vou fazer uma análise do custo, quanto vai custar, vou analisar a viabilidade que outros competidores têm, que outros softwares têm nessa mesma área, se vale a pena desenvolver, pensando em lucro, se é só competitividade para eu me posicionar no mercado. Então, isso tudo eu chamaria de gestão da integração, tá? Tamanho do software, sim, eu posso levar, como tu disse, em consideração a questão da equipe, né, quantas horas eu vou levar, aí quanto custa cada pessoa da equipe para mim, mas envolve outras coisas também, né, porque, por exemplo, eu trabalho na Farol TI, e eu tenho lá uma determinada equipe. Um software que eu faço na Farol TI pode custar 10 mil, e se eu for fazer ele na Digifred, pode custar 5, ou pode custar 15, porque as empresas não são iguais. Então, os custos não são os mesmos. Vamos supor que a Farol TI tem um prédio próprio, não gasta com aluguel. E a Digifred tem que colocar dentro do seu custo o aluguel. Aí um programador na Farol TI ganha 1.000 e na Digifred ganha 3.000. O custo do funcionário é maior. Então, depende muito de empresa para empresa. Tanto é que um aluno nosso, que trabalhava na Digifred, que é o Paulo Cerati, ele não trabalha mais lá atualmente. Ele fez o trabalho de conclusão dele no curso de sistemas sobre métricas para estimar tamanho e custo de software, especificamente para a Digifred. E eles criaram uma métrica que era chamada Digifred Points, bem específica, pontos da Digifred. Então, eles conseguiam, como equipe, saber, o Sidney quer que eu faça agora uma interface para dispositivo móvel de um determinado módulo de um software que nós já temos, né? Quantos Digifred Points nós precisamos para fazer isso? E aí, dentro desses Digifred Points, eles tinham a questão do tempo e do custo também. Então, eles conseguiam saber, esse software eu preciso de 10 Digifred Points, e isso vai levar 6 meses e vai custar 5 mil, porque eles criaram as suas próprias métricas.
E a gente vai ter nessa disciplina uma métrica que é análise de ponto de função. Tem uma outra métrica que se chama LOC, que é Line of Code, seria linhas de código. Só que essa métrica ela é meio furada, porque ela quer dizer assim, ó, que um software que tem mais linhas de código é mais caro e demora mais tempo de fazer do que um software que tem menos linhas de código. Só que a gente sabe que eu posso fazer um monte de linha de código com um monte de coisa errada, com um monte de gambiarra desnecessária, ineficiente, tá? Que é a ideia da eficácia e da eficiência, né? Ele pode funcionar, mas não funciona de forma eficiente, e aí se eu só contar o número de linhas, não quer dizer que ele é melhor que os outros. Então, por isso que existem outras métricas, como análise de pontos de função, e tem esse trabalho específico, se vocês quiserem, se alguém se interessa especificamente por isso, pode olhar lá no Manancial, que é o repositório do FSM, o trabalho do Paulo Cerati está lá, que é esse sobre o DigiFred Points. Se não me falha a memória, esse trabalho é de 2015 ou 2016, tá? E aí a segunda pergunta, que é a estimativa de prazo é cronograma. Então, isso tudo tem a ver com gestão do tempo, tá? Sempre que vocês virem a palavra assim, o prazo, o tempo, o cronograma, tenho que entregar, e tem aquela coisa assim da pressão da entrega, é gestão do tempo, tá? Então, aí a área de conhecimento do PMBOK é a gestão de tempo, tá? Deixa eu ver Tá, quem mais. eu tenho só uma dúvida, eu posso perguntar aqui? Pode, fica à vontade. Tá, eu vi Você quer responder? no comecinho ali da sua fala, você falou assim que vale, por exemplo, é que eu sempre imagino na prática, sabe? Pessoa, sei lá, eu tô criando um software e eu estou numa reunião, né, onde eu vou ali ver qual é a necessidade do meu cliente. Não é tão antiético eu perguntar, tipo assim, estudar da empresa dele para saber o quanto que ele vai lucrar com o meu software, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Tem um amigo que ele fez um algoritmo para agendamento de visto americano. Então, tipo assim, ele fez um software, que é um software muito simples, né? Onde a pessoa vai logar lá e quando conseguir achar a data, vai notificar num grupo do Telegram. Porque era o aplicativo que ele estava usando, né, para notificar. Assim, para ele vender isso para pessoas, né, atender pessoas leigas, ele cobra, sei lá, R$600. Agora, se ele vai vender para uma empresa, como que ele consegue estimar, por exemplo, essa empresa vai conseguir fazer tanto de lucro, então eu vou cobrar mais alto de uma empresa de turismo do que para uma empresa que não tem a ver com turismo, mas que mexe com pessoas que precisam, com funcionários que precisam fazer viagens para o exterior, sabe? Como que eu faço isso? Na reunião, eu chego e pergunto, sabe? Quanto que você vai ter de lucro com o meu software? Não sei, sabe? Eu faço essa pesquisa. Eu não faria esse tipo de pergunta. Não desse jeito também, mas só te perguntando, assim. Porque depende assim, ó, vamos supor que tu está desenvolvendo software e para o teu patrocinador e tu quer que o teu patrocinador invista. Daí tu pode mostrar para o teu patrocinador o quanto ele vai ganhar com o teu software. Mas tu entrar em detalhes do lucro da empresa, não. Que geralmente isso tem a ver com questões financeiras e tem a ver com a direção financeira. Então, eu vou te dar um exemplo. Uma vez eu estava trabalhando numa universidade também e a gente tinha que fazer um procedimento que era o recredenciamento da universidade, que é de toda a universidade. E aí, uma das coisas era a planilha financeira. E o diretor financeiro, como era uma universidade particular, não queria que eu tivesse acesso aos dados, porque lá eu ia saber quanto eles estavam pagando para professores e funcionários e quanto eles estavam lucrando com as mensalidades. E ele não queria que eu soubesse quanto estava sobrando de dinheiro, ou que não estava sobrando, porque daqui a pouco a empresa podia estar falida, né? Sim. Então, isso é uma área bem sensível. Agora, se o teu software vai gerar lucro e tu quer usar isso para o teu patrocinador investir, tu pode mostrar. Eu na minha análise de viabilidade aqui, eu consigo mostrar que esse software vai trazer tanto de lucro para a empresa. Na área de informática, tem um estudo que fala que vários projetos que nós desenvolvemos na área de TI não necessariamente trazem lucro para a empresa. Eles colocam a empresa numa questão de nivelamento, de competitividade com as outras. Eu até comentei na primeira aula sobre a T-Turbo que tinha colocado aquela... Eu só não lembro se foi na aula de sexta ou foi na aula de quarta, tá? Sobre a TINA. A T-Turbo instalou em 2019 um atendimento eletrônico com um software desenvolvido pela IBM, que é a TINA. Não necessariamente quer dizer que fazendo esse atendimento eletrônico com a TINA, eu vou ter mais lucro.
Eu Uhum. posso diminuir o custo, porque eu posso ter menos pessoas para fazer os atendimentos, e eu posso me colocar numa situação de competitividade no mercado, dizendo assim, ó, nós somos a única empresa aqui da região, na área de TI, que temos atendimento eletrônico com um software que tem inteligência artificial, por exemplo, tá? Então, essa questão de lucro, eu tomaria um pouco de cuidado, assim, de entrar a fundo no caixa da empresa, mas Tá. tu dizer que o teu software vai gerar lucro e mostrar isso, sim, isso é Entendi. interessante. Eu faço o olho dele brilhar mostrando para ele, olha, você faz isso. Eu não preciso saber se ele faz menos ou mais atualmente. E algumas vezes, o Eric, Ah, o projeto, como eu estava dizendo para vocês, que não tem a ver com lucro, algumas vezes tu vai ter que fazer o olho do teu patrocinador brilhar, não pelo dinheiro. tá. Por exemplo, tu trabalha com aquelas equipes de robótica, né? Uhum. Tu pode fazer o olho do teu patrocinador brilhar, porque o nome dele vai estar estampado na camiseta da equipe. Aham, Vocês ganharem- exatamente. Porque se vocês ganharem o prêmio, o nome dele vai estar lá estampado, porque a Sim. empresa dele está investindo num projeto educacional, entendeu? Tu faz Uhum. o olho dele brilhar não por dinheiro, porque lá tu não vai dizer para ele assim, o senhor vai ganhar tanto dinheiro aqui, não vai, né? Então, algumas vezes a gente faz o olho do nosso patrocinador brilhar, porque eu quero mostrar, não, esse software aqui vai permitir que a nossa empresa se posicione como uma empresa que desenvolve TI pensando na comunidade. Então, Uhum. eu vou numa outra linha, não pensando em dinheiro, porque nem sempre se pensa em dinheiro, né? Como é o caso da universidade pública, né? Nós aqui não fazemos nenhum trabalho pensando em dinheiro, né? O Sidney está fazendo uma aula porque ele quer ganhar mais. Não, o meu salário é sempre o mesmo. Então, a gente não tem essa questão econômica por trás, né? A universidade pública não tem isso, então a gente tem que fazer os olhos brilharem de um outro jeito, né? Por que que eu quero fazer uma boa aula? Por que que eu quero fazer um bom trabalho de conclusão de curso? Por que que eu quero participar de uma equipe de projeto de pesquisa? Por que que o Eric gosta de participar de uma equipe de robótica? Então, Uhum. a gente faz mais, assim, coisas fazendo o olho brilhar sem o dinheiro, né? Não tem Perfeito, como precisa do dinheiro para viver, né? Precisamos de perfeito. tudo, né? Aham. Hoje eu tenho essa filosofia de que eu não preciso de dinheiro para viver, só preciso de contatos. Não, tu precisa de dinheiro também, né? Aham. Vou te dar um exemplo, Eric. Eu não sei se tu estava bem no início da gravação, eu expliquei por que que eu tô fora por causa da cirurgia, né? Tá. Eu fiz uma cirurgia na semana passada e vou ter que fazer mais uma na semana que vem. Eu tenho plano de saúde, graças ao Senhor bom Deus. E aí, o meu plano de saúde leva quase 30 dias para autorizar uma cirurgia. Eu tinha que fazer de emergência. O meu médico aqui em Frederico disse assim para mim, ó, vai a Porto Alegre, procure esse médico que eu estou te indicando e me indicou o Hospital Moinhos de Vento, que é um dos mais caros de Porto Alegre, tá? Não sei se não é um dos mais caros do Brasil. Eu fui. E o meu plano de saúde não tinha autorizado, porque eles levam, às vezes, 30 dias para autorizar, tá? E aí, eu tive que chegar lá e assinar um termo de consentimento, que se o meu plano de saúde não pagasse, eu tinha que pagar. Então, eu estou falando sobre dinheiro, né? Algumas vezes o dinheiro também faz diferença, né? Ou seja, se o plano de saúde não pagar, eu vou ter que pagar. Aham. Então, Sim. a gente tem que tomar um pouco de cuidado também, porque nós da computação, como a gente trabalha muito com essa ideia assim, de software livre, de projetos como tu fazer isso da robótica, projetos voltados para a sociedade, a gente está numa universidade pública, faz extensão, que não tem a questão de dinheiro, né? A gente se acostuma muito a achar que o dinheiro não é importante, mas ele é sim, né? As empresas todas aqui da área de TI da cidade de Frederico, elas sobrevivem com lucro, né? Então, Tieturbo, Speed, Farol TI, Dalcom, Digifred, Peberil, nenhuma delas dá os produtos de graça para os seus clientes. Até porque se fizessem isso, não conseguiam pagar o salário dos funcionários, né? Então, não há nenhum problema de vocês. Claro, eu sou um funcionário público e eu não posso fazer atividades remuneradas fora do que eu já tenho do meu salário da universidade. Mas vocês têm toda a vida pela frente, né? E acho legal quando vocês fazem projetos como esse que tu faz da robótica, né? Que não tem fim lucrativo nenhum, mas que vocês também comecem a pensar um pouco na parte de dinheiro, porque Para viver, né? o dinheiro faz o mundo girar, tá? Como eu Uhum. coloquei esse exemplo para vocês da saúde, algumas vezes, se tu não tem dinheiro, tu tá ferrado, né? Então, precisamos sim, né? O dinheiro faz parte, e não fique com vergonha de cobrar, assim, que às vezes a gente pensa assim, o meu amigo me pediu para fazer alguma coisa, eu não vou cobrar. Se tu for procurar um advogado para qualquer coisa, e for fazer uma consulta com ele, ele vai te cobrar a consulta, tá? Ele não faz nada de graça. Então, por que que tu vai fazer de graça? Então, a gente também tem que começar, assim, a
a valorizar o nosso estudo, o nosso trabalho, e quando alguém me pede alguma coisa, claro, você é meu amigo, vou fazer, mas, fora isso, né, amigos, negócios à parte. Então, aprender também, e isso tem a ver com gestão, porque estimar, eu vou fazer um projeto para alguém me pediu para fazer um site, um aplicativo, estimativa, quanto tempo eu vou levar? Quanto de esforço eu vou ter que empregar? Quanto eu vou ter que aprender? Porque às vezes eu já sei fazer, é mais fácil. Se eu tenho que aprender alguma ferramenta nova, quanto tempo eu vou levar para aprender essa nova ferramenta para fazer? Tá? E isso tudo tem que ser incorporado dentro do meu custo. Tá? Então, aprender a cobrar também. Tá? Deixa eu ver quem está aqui próximo na minha lista. A Bruna, que chegou depois, que me avisou que ia chegar um pouquinho atrasada. Isso, oi. Oi, vamos lá, Bruna. Então, algumas dificuldades para a gente quando a gente gerencia um projeto específico de software, tá? Agora vamos falar um pouquinho mais da nossa área de software, porque gerenciamento de projetos é de todas as áreas. Algumas afirmativas, tá? O produto é intangível, não existe um processo padrão para software, cada empresa faz o seu, então se vocês trabalharem numa empresa, vocês aprendem de uma determinada forma, se vocês forem para outra empresa, vai mudar o padrão e vocês têm que se acostumar. Quem já trabalha com desenvolvimento de software em algumas empresas sabe que tem padronização até para botar nome em método. Eu não posso chegar lá e inventar o meu nome do método, o meu nome do arquivo, tem padrão para método, padrão para gravar arquivo. Um projeto de software geralmente é um projeto único, porque ele atende uma área específica, um cliente, cada cliente é diferente, tem processos diferentes, então as coisas não funcionam iguais, né? A própria universidade, né? Vocês estão estudando aqui no nosso campus e tem vários cursos. Se vocês conversarem com colegas de outros cursos, vocês vão ver que, apesar de estarem na Universidade Federal de Santa Maria, os cursos não funcionam da mesma forma. Então, provavelmente o nosso curso é um dos únicos cursos que está usando os 40% de educação à distância que são permitidos. Os outros não usam. Então, porque os cursos também são cursos únicos, né? E um software, geralmente, ele é novo, porque eu vou desenvolver alguma coisa nova e vai ter alguma tecnologia inovadora. Sempre vai surgir alguma coisa que eu vou ter que inserir, né? Agora a empresa precisa da nota fiscal eletrônica, agora a empresa quer fazer pagamento por Pix, agora a empresa, quando o meu usuário vai fazer uma compra, ele pode pagar com 2 cartões. Então sempre vai ter alguma coisa diferente, alguma coisa inovadora que eu vou ter que inserir. Então, uma pergunta para ti, Bruna, se tu conseguir nos ajudar na resposta. O que significa um produto que é intangível, Bruno? O que tu acha? Eu acho que seria tipo um serviço, né? Porque ele não é físico, não pode ser tocado, né? Mas ele tem um valor. Tipo, que nem tu citou antes, uma consultoria com um advogado, ou uma consulta médica, algo assim. Isso, tá correto, tá? Tudo que é intangível é o que eu não posso tocar. Então, por exemplo, se eu vou dizer para vocês que a gente tem que fabricar uma mesa, se eu souber do que a mesa vai ser feita, a mesa vai ser feita de fórmica, vai ser feita de vidro, vai ser feita de ferro. Como eu consigo tocar, eu consigo estimar mais facilmente quanto vai custar. Qual é o tamanho da mesa? É uma mesa de jantar para 6 pessoas, é para 4 pessoas, é para 8 pessoas. Então, tudo é mais fácil, porque eu consigo enxergar aquele produto e eu consigo ver os insumos que eu preciso para produzir, e aí eu consigo estimar quanto vai custar. Software não tem, né? Eu vou cobrar o software pelo número de telas, pelo número de tabelas do banco de dados, pelo número de linhas de código. Então, isso significa um produto que eu não consigo tocar. Tu colocou essa ideia de serviço. Sim, sempre que eu faço um serviço, quanto custa o meu serviço? Tá? Vocês estão com uma obra em casa e vocês chamam um pedreiro para fazer um orçamento. Daí vem um cara lá e diz assim para vocês, eu vou te cobrar 5.000. Aí vocês chamam um outro e ele vem e diz assim, ó, é 2.000. Então, assim, por que o serviço de um é 5, porque o serviço do outro é 2? É porque o serviço do cara de 5 é melhor? Não necessariamente. É porque ele acha que o serviço dele vale mais? É porque ele quer ganhar mais dinheiro? É porque ele chegou na tua casa e viu que a tua casa é maior que a do outro, então ele acha que tu tem mais dinheiro para pagar? Então, quando eu dou valor ao meu trabalho, é muito subjetivo, né? O quanto eu vou cobrar? Se vocês olharem, em algumas áreas tem tabelas. Por exemplo, os arquitetos, vocês vão fazer uma casa, eles têm uma tabela de acordo com a metragem. Se for um projeto simples de até tantos metros, custa tanto. Se vocês vão num advogado, eles usam uma tabela que é baseada em salários mínimos. Se eu for te acompanhar numa audiência,
e se for só uma audiência de conciliação, eu te cobro um salário mínimo. Mas se o processo andar adiante, eu te cobro mais não sei quantos salários. Ele já tem alguns parâmetros, porque as áreas têm conselho, né? A arquitetura tem o conselho de arquitetura, engenharia tem o CREA, os advogados têm a OAB, então eles têm uma padronização. Nós, na área de informática, não temos nenhum conselho, então é mais difícil, né? Eu chamo a Bruna e digo para ela fazer um software, e eu quero que ela faça para mim, tipo freelance, assim, quanto é que ela vai me cobrar? E daí tu pode colocar um valor que eu acho muito caro e eu vou procurar outro. Não, achei muito caro, vou procurar outro. Aí eu chamo uma outra pessoa, ela me cobra metade. Porque é mais difícil da gente estimar, né? Não só o valor do nosso trabalho, mas quanto eu levo de tempo e de esforço para fazer. Eu lembro de um aluno meu, lá de Gravataí, ele tinha uma empresa que desenvolvia software para seguradoras. O nicho de mercado dele era esse. E ele já tinha essa empresa quando ele entrou na faculdade, porque ele tinha feito o curso técnico e tinha aberto essa empresa. E ele me disse o seguinte, ó, que ele queria se formar porque ele queria chegar na empresa com o cartãozinho de visita, na época que a gente usava aquele cartãozinho impresso ainda, escrito bacharel em sistemas de informação, porque ele disse assim, ó, quando eu me tornar bacharel, o valor do meu trabalho vai mudar. Ou seja, para ele, o fato dele terminar o bacharelado colocava os projetos dele num outro patamar. Se ele vendia por 100, agora ele ia vender por 150, tá? Porque agora, então, ele estava num patamar diferente, né? Eu fiz um doutorado, então agora eu posso cobrar mais para desenvolver tal projeto, porque eu vou colocar ali junto no projeto aquele meu DR ali como um selo, né? Como se eu estivesse dando um selo de garantia para aquele trabalho que eu estou desenvolvendo, tá? Deixa eu ver quem mais está aqui na nossa fila. Deixa eu ver se eu já falei com todos. Vamos ver. A Bruna, o Carlos, o Cassiano, a Daniela, o Douglas, o Felipe, o Gustavo, a Heloísa, o João, o Maurício, o Eric. Tá, já falei com todos. Então agora eu vou seguir eu mesmo, tá? Então, algumas coisas que a gente precisa. Não vou fazer uma aula muito longa, tá? Porque eu preciso muitas vezes no banheiro, porque além da pedra que estava trancando o chamado canal, que eu não sei pronunciar muito bem se é uréter ou ureter, eu tinha mais 4 num rim, e ainda tenho 5 no outro, tá? Só tirei 4 de um rim ainda. O outro eu não tive coragem de mexer ainda, tá? Porque tem mais a cirurgia semana que vem e eu tô com um pouco de receio. Então, eu não posso ficar muito tempo que dá vontade de tá? Algumas coisas que eu, como gerente de projetos, tenho que me preocupar, né? Tempo. Então, eu vou fazer um novo projeto de software. Gestão do tempo, cronograma, tempo, quanto tempo eu preciso para desenvolver o sistema. Isso depende muito, como eu falei para vocês, da empresa e também do tamanho da equipe que a gente vai ter. Porque o meu patrocinador pode dizer assim para mim, ó, eu quero que tu faça esse software e eu te dou 3 meses. E aí, ele já me dá um parâmetro de tempo. E aí eu vou encaixar equipe, custo, tudo que eu preciso dentro daquele tempo. Se é para fazer em menos tempo, eu preciso de mais recursos. Não, ele vai, por exemplo, me dar 6 meses. Eu tenho um ex-professor meu que está morando nos Estados Unidos, e ele disse que lá eles têm um comportamento diferente do brasileiro. A gente faz tudo assim, muito imediatista, né? Nós somos assim, nós queremos tudo pronto rapidamente. Ele disse que lá eles gastam muito mais tempo no planejamento do que fazendo. Então ele estava trabalhando num novo aplicativo, e ele disse que eles levaram 2 anos só no planejamento, para depois fazer o restante. Então, assim, eles se preocupam muito com o planejamento para que depois não aconteça nada errado. E o brasileiro, ele geralmente não planeja corretamente e começa a fazer, que é o que a gente vê muito em obra pública. Por que a gente vê, assim, que as obras começam, tem uma licitação, aí durante a licitação tem que fazer um aditivo, porque faltou dinheiro, porque faltou isso, porque a empresa desistiu, por quê? Porque geralmente foi feito com um mau planejamento, ou um planejamento incompleto. Então, eu não faço o planejamento adequado. Eu vi esses tempos um caso de uma estrada em que foi feito o planejamento e não foi feita uma avaliação geológica do terreno, e tinha uma série de pedras que tinham que ser implodidas que não estavam previstas, e isso aumentou o tempo e o custo, e não estava no planejamento de estar, tá? Então, eu, gerente do projeto, sou responsável pelo planejamento também, né? Tempo, cronograma, custo, quanto vai custar o meu software, riscos, por exemplo, que tipo de risco eu posso ter enquanto eu estou fazendo esse software?
algum concorrente lançar um software similar antes, alguém na minha equipe fica doente e eu tenho que repor essa pessoa, alguém na minha equipe consegue uma oportunidade melhor numa empresa e vai embora, e aí como é que eu faço o contingenciamento disso? Que tipo de ação corretiva eu já posso ter previsto no meu planejamento para resolver esse problema? E aí, produtos, né? No caso de software, como não tem um produto tangível, como a gente estava ali falando antes naquela pergunta ali que eu fiz para a Bruna, não tem como tocar, a gente tem uma série de coisas que a gente vai fazendo durante o software, né? A codificação do software propriamente dita, a modelagem do banco de dados, os modelos, por exemplo, toda a parte de UML, diagrama de classes, diagrama de casos de uso, manual do usuário, se eu for fazer, mesmo que seja online, né? A parte ali toda do meu usuário poder utilizar ou não a aplicação, tá? E aí, nessas afirmativas que eu fiz aqui, aparecem 4 áreas que têm a ver com gestão de projetos, que são as áreas de conhecimento do PMBOK, tá? Como não tem mais ninguém aqui na lista para chamar, então, o que eu vejo aqui, ó? Tempo, gestão do tempo, custar, gestão do custo, riscos, gestão dos riscos, tá? Então, aqui eu tenho tempo, custo e risco, 3 áreas, e eu tenho uma 4ª área, que é a chamada gestão da integração, porque para eu desenvolver produtos, né, eu vou desenvolver alguma coisa, eu vou entregar uma especificação, um manual, o modelo do banco de dados, o código-fonte, isso tudo tem a ver também com o gerenciamento macro do projeto, que é a chamada gestão de integração. Então, o tempo, custo e risco fica bem claro, a gestão de integração não aparece escrita, né? Se eu olhar aqui o texto, mas onde é que está escrito a gestão de integração? É porque ela é uma área que perpassa todas as outras, tá? Vocês me deixam ir no banheiro rapidinho? Posso ir no banheiro? Claro, professor. Tem problema. Pode ir. Eu não consigo ficar muito tempo agora sem ir no banheiro. Eu já volto, tá? Prometo que a gente termina logo, para vocês não ficarem muito tempo. Desculpem, já voltei. Eu não posso ficar muito tempo sem ir ao banheiro, porque aí atrapalha ali a questão do catéter, tá? Então eu vou seguir que vou tentar não demorar muito para vocês não ficarem muito cansados, tá? Porque eu tinha feito, na verdade, uma pergunta para cada um, tá? Mas como muita gente não está participando da aula de hoje, eu vou encerrar, então, com eu respondendo as perguntas. Então, vamos supor que vocês vão trabalhar como gerente de projeto de software. Tem algumas empresas aqui que têm outros nomes, né? Por exemplo, gerente de tecnologia da informação, gerente da área de TI, não necessariamente aparece o nome gerente de projetos, né? Mas tem essa questão de, às vezes aparece gestor de tecnologia da informação, são como se fossem sinônimos, porque como não existe uma regulamentação para contratar, as empresas às vezes mudam um pouquinho esse nome, né? Então, nossa responsabilidade como gerente de projetos, elaborar uma proposta para poder vender o nosso projeto para o nosso patrocinador e para verificar se atende o que o meu patrocinador quer e também os meus clientes. Planejar o cronograma, que é a gestão do tempo, o custo, monitorar e revisar o projeto, porque
como eu comentei com vocês, algumas coisas acontecem que não estavam previstas, não foram planejadas, algumas coisas que nós poderíamos ter visto lá no planejamento, e algumas coisas que podem acontecer que não dependem da gente. Às vezes a gente está desenvolvendo um projeto e acontece uma situação externa que muda tudo. Vou dar um exemplo que aconteceu conosco uma vez. Eu trabalhava numa universidade em Porto Alegre, e os professores da arquitetura lá da universidade, eu era pró-reitor na época, eles queriam muito abrir uma secretaria de apoio internacional para os alunos fazerem intercâmbio. O pessoal da arquitetura gostava muito de fazer intercâmbio no Uruguai, na Espanha, e precisava de uma secretaria que nos ajudasse a fazer isso. E aí, então, eu elaborei um projeto junto com os colegas da arquitetura para isso. E eu achei um pouco estranho, porque quando eu fui apresentar a ideia para o reitor, ele não disse não, mas ele não ficou muito empolgado. E eu trabalhava com ele há muitos anos, trabalhei 12 anos com ele, e eu achei uma coisa um pouco estranha. E depois eu entendi. Nós fizemos o projeto, apresentamos, aprovamos, o pessoal da arquitetura ajudou, porque era interesse deles, mas depois essa secretaria, como tem na UFSM a SAI, né, que é a Secretaria de Assuntos Internacionais, ela foi aberta para todos os cursos. Logo em seguida, essa universidade ela foi vendida para um grupo internacional chamado Laureate International Universities, que tinha universidades em 28 países. E aí, por si só, quando a empresa comprou essa universidade onde eu trabalhava, eles já tinham toda essa questão de intercâmbio, porque eles eram uma universidade em 28 países e eles faziam muito essa questão dos alunos viajarem entre as várias instituições do próprio grupo. E eu entendi por que o reitor tinha ficado um pouco receoso com o projeto, porque não fazia sentido. Ele já estava fazendo o processo de venda, não me falou, e aí, quando essa rede comprou, o nosso projeto deixou de existir. Então, às vezes, a gente tem um planejamento, tem um projeto em andamento, e acontece alguma situação externa que faz com que o projeto seja encerrado, porque ele não tem mais sentido, o cliente não quer mais, a empresa foi vendida. Então, isso também pode acontecer, não é culpa do gerente de projeto, né? Mas nós temos que monitorar e revisar o projeto para verificar se estamos cumprindo custo, tempo, se está dentro do escopo. Temos que selecionar pessoas, daí envolve toda a questão de gestão de pessoas, vocês têm uma disciplina de gestão de pessoas no curso também, né? Então, eu, como gerente de projetos, eu muitas vezes vou ter que contratar pessoas, vou ter que selecionar uma pessoa de dentro da minha empresa. Às vezes acontece muito assim, vocês trabalham numa empresa e vocês vão agora fazer um projeto e o chefe de vocês vai permitir que vocês escolham a equipe. E aí vocês vão escolher os colegas que vocês acreditam que estão melhores preparados. Aí tem que lembrar de novo aquilo que eu comentei com o Eric, né? Amigos, negócios à parte. Vocês estão trabalhando numa empresa e vocês vão selecionar as pessoas. Vocês não vão selecionar as pessoas só por questão de amizade. Vocês têm que selecionar as pessoas pela competência que elas têm. Porque vocês podem selecionar um amigo de vocês que não é um bom profissional ou que não é competente. Às vezes é um bom profissional, mas não é competente para aquela função específica e ele não vai ajudar vocês, tá? E aí a questão da comunicação. Relatórios e apresentação, gestão de comunicação. Eu saber escrever, apresentar um relatório, um gráfico, me apresentar para o patrocinador, para os clientes, para a comunidade, para a minha equipe. Então, de acordo com os itens apresentados, identifique os que são ligados à gestão de pessoas e à gestão de comunicações. Então, por exemplo, ali, ó, gestão de pessoas, seleção e avaliação de pessoal. Gestão de comunicações, elaboração de relatórios e apresentação. Então, esses dois itens são bem claros, né, que tem a ver com gestão de pessoas e gestão de comunicações. Por exemplo, o custo é gestão de custo, elaborar proposta, planejamento e monitoração tem mais a ver com gestão de integração, tá? Se alguém quiser me interromper, quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá? Algumas características, então, de quem quer ser um gerente de projetos. Lembrando sempre, né, que quando a gente fala de característica, tudo que eu não tenho como característica, como habilidade, como competência, eu posso sempre adquirir, tá? Então, vocês têm que lembrar que eu posso não ter, assim, tanta aptidão natural para uma determinada área, mas eu posso estudar, né? Agora eu estava comentando sobre saúde, né? Por exemplo, eu não tenho nenhuma aptidão natural para trabalhar na área de saúde. Seja médico, enfermeiro, fisioterapeuta, é uma área, assim, que eu não tenho, eu tenho pânico de sangue, injeção, qualquer coisa desse tipo. Será que se eu estudasse, eu conseguiria desenvolver habilidades nessa área? Até pode ser que sim, mas acredito que me falta aptidão natural, então eu não seria um profissional talentoso na área de saúde.
Daqui a pouco vocês podem pensar assim, eu gerente de projetos, eu tenho dificuldade de comunicação, será que eu consigo estudar isso? Será que eu consigo aprender? Eu não me sinto, assim, um líder, será que eu tenho capacidade de desenvolver essa liderança? Então, às vezes, a gente tem a aptidão natural, e isso ajuda bastante, e às vezes a gente desenvolve essa capacidade, tá? Se eu tiver aptidão natural e ainda desenvolver as capacidades, melhor ainda, porque eu vou juntar as duas coisas, né? Então, coisas que eu preciso para ser gerente de projetos. Conhecimento e experiência naquela área que eu vou trabalhar, tá? Quanto mais experiência eu tiver, melhor, porque daí eu vou conseguir estimar custos, tempo, selecionar a equipe, resolver conflitos, gestão de riscos com muito mais facilidade. Estratégia e liderança, tem que ser líder, né? O gerente de projetos é um líder. Experiência técnica, por exemplo, vamos desenvolver agora um projeto que envolve um aplicativo para dispositivos móveis. Se eu não entendo nada da área mobile, como é que eu vou gerenciar toda uma equipe que está fazendo isso? É meio complicado, né? Eu trabalho numa padaria, não sei fazer pão, e eu vou gerenciar uma equipe de padeiros. É meio complicado, né? Eu tinha uma chefe minha, lá em Canoas, que ela dizia assim, quem não tem competência não se estabelece. Porque daqui a pouco, às vezes, assim, a gente vai para um cargo de chefia e eu não estou preparado ainda, não tenho a experiência que eu precisava para aquilo e eu não consigo gerenciar a equipe. E se a minha equipe começa a ver que eu tenho dificuldades, algumas pessoas vão começar a jogar contra, que é muito comum, tá? A gente ter a gente dentro do nosso próprio time jogando contra a gente, tá? Eu sei disso porque eu sou gestor na área de educação há 24 anos, e nesses 24 anos eu tenho equipes e muitas vezes alguém da minha equipe joga contra, tá? E aí tu tem que gerenciar conflito. Tá? E aí, muitas vezes, tu tem que mostrar a tua experiência para gerenciar esse conflito, caso contrário, a equipe vem e te engole, tá? Competência interpessoal e habilidade com pessoas, então saber falar, saber ouvir, gerenciar conflitos, isso tudo tem a ver com essa questão de inteligência emocional, inteligência interpessoal. E uma coisa que a gente chama de histórico de realizações anteriores, que é o nosso portfólio. O que eu já fiz antes? Vou dar um exemplo para vocês. Acho que foi no ano 2002, faz 22 anos. Ou foi 2000? Foi bem no início, assim. Acho que foi 2000, porque eu não era gestor ainda. Eu já era professor, e eu fui trabalhar numa universidade, e o curso estava sendo autorizado, e os avaliadores eram da Universidade de São Paulo, lá da USP, do campus de USP São Carlos, se eu não me engano. Então, vinham os avaliadores de fora para avaliar o projeto dessa universidade onde eu estava trabalhando. E eu não tinha sido coordenador ainda, não tinha experiência como gestor. E aí uma das professoras numa reunião disse assim para mim, me entrevistando, né? Ela disse assim, ó, qual é a experiência que o senhor tem na gestão de cursos de graduação? Tá? Então seria experiência naquela área do projeto que eu ia gerenciar, né? E daí eu expliquei para ela que eu era professor em várias universidades há bastante tempo, toda a minha experiência, pós-graduação, isso e aquilo, mas que eu não tinha sido coordenador. E aí eu terminei, depois que ela fez a pergunta, eu disse assim para ela, mas se eu nunca tiver a oportunidade de ser coordenador e ter essa experiência, eu nunca vou ter experiência, ou seja, se nunca ninguém me der essa oportunidade, né, eu nunca vou chegar lá. Então, muitas vezes, algumas empresas, quando a gente está dentro de uma equipe, nos dão essa oportunidade, né, porque estão vendo que a gente tem essa capacidade, e aí sim a gente consegue alcançar um cargo de gerente. Agora, eu chegar numa empresa assim, de fora, e eu não ter experiência nenhuma, dificilmente isso vai acontecer, se eu não levar essa bagagem de outros lugares que eu tenho adquirido, né. Então, aí tem uma pergunta aqui sobre isso, né. O histórico de realizações anteriores é conhecido como portfólio profissional. Essa afirmativa está correta? Sim, tá? Tem até algumas áreas, por exemplo, quem trabalha com design, cria o seu portfólio de design, mostra todos os produtos que desenhou. Então, vocês podem construir durante a carreira profissional de vocês o seu portfólio, que projetos vocês desenvolveram, que aplicativos, em que projetos vocês participaram. Então, eu posso ir construindo esse portfólio. Por exemplo, na área acadêmica, o portfólio de um professor está muito no nosso currículo Lattes, né? Vocês vão lá no meu currículo Lattes, vocês vão ver, em que universidade o Sidney trabalhou, que disciplinas ele ministrou, que artigos ele publicou em revistas, que alunos ele orientou, que tipo de trabalho ele tem orientado, que livros ele publicou, é o nosso portfólio que está ali, tá? Então, vocês conseguem ver um pouco da minha carreira profissional ali. Algumas vezes, quando vocês vão ser entrevistados em alguma empresa, a empresa pode perguntar para você sobre o portfólio de vocês, o que vocês já fizeram, que projetos vocês já participaram,
Que projeto de pesquisa, que projeto de extensão, que projeto profissional numa empresa tu já participou? Alguns motivos de insucesso de um projeto, tá? Alguns exemplos, né? Incompetência do gerente de projetos ou da equipe como um todo, ampliação do escopo era para fazer uma coisa, daí o patrocinador ou o cliente começa a botar um monte de penduricalho que não estava previsto, ele não tem tempo, não tem dinheiro, então a gente tinha previsto que ia fazer uma coisa e depois começa a aparecer um monte de coisa. Falta de experiência, minha como gerente ou da minha equipe, coisas que não foram previstas, que tem a ver com gestão de riscos, né? Coisas que eu poderia ter previstos, coisas que eu não tenho como prever. Por exemplo, agora eu estava assistindo o debate ontem da Prefeitura de Porto Alegre, dos candidatos, que agora, como eu estou muito tempo de molho em casa, né, sobra tempo para olhar a TV, né? E aí a discussão muito grande lá em Porto Alegre é sobre as enchentes, né? E aí, uns falando que aquilo era previsível, outros dizendo que era imprevisível. Então, aí começam as brigas, né? Era possível prever que aquela enchente ia ser tão devastadora, ou aquilo era totalmente imprevisível? Então, na área de software, assim, o que que eu posso prever, né? Que tipo de coisa pode acontecer que eu já poderia prever, que eu já posso colocar no meu planejamento, inclusive para pensar num cronograma, caso aconteça aquele problema, que é a questão do contingenciamento, ou coisas que podem acontecer que eu não tenho como prever, né? Conflito na minha equipe, pode ser conflito porque os meus colaboradores estão brigando entre si, pode ser porque eu estou brigando com o meu colaborador, que o meu colaborador não gosta de mim como chefe. Pense um pouquinho no nosso caso de universidade, né? Ah, você não gosta de um professor, o professor não gosta de ti, eu não gosto do meu colega, tem um colega mais chato. Conflitos que acontecem na sala de aula, que acontecem nas empresas também, tá? Acontece muito em empresa familiar, eu já trabalhei em empresas familiares, que daí os conflitos são mais complicados, porque assim, o cara é o filho do dono, a fulana é a sobrinha da dona, então que é mais complicado de gerenciar, né? Falta uma distribuição de recursos, acontece muito nos órgãos públicos, né? Faltar dinheiro, e aí não tem dinheiro para fazer os projetos que a gente estava prevendo. O meu cliente ficou insatisfeito, meu cliente desistiu do projeto. Questão burocrática, uma nova legislação, o governo agora baixou um novo decreto, mudou as regras, e aí a gente tem que fazer o projeto todo mudar para poder atender essas novas regras. E aí uma pergunta que tem a ver sobre essas questões que podem fazer o insucesso de um projeto, tá? Se o escopo de um projeto é ampliado, é preciso aumentar os custos ou reduzir o cronograma para dar conta desta ampliação. O que é escopo? Por exemplo, vamos supor que eu fui contratado para fazer um aplicativo e o meu aplicativo tinha que gerar uma apresentação de slides usando inteligência artificial, tá? É isso. Bem simples, lá que nem tenho lá o Gama, o Gemini, por aí. E aí, enquanto eu estava fazendo o meu projeto, o meu patrocinador, ou o cliente, agora quer que eu também faça leitura de arquivo em PDF, ele quer que eu faça um chat online, ele quer que eu faça não sei o quê, ele começou a colocar vários outros penduricalhos que não estavam no planejamento. Eu, como gerente de projetos, vou ter que dizer para o meu patrocinador ou para o meu cliente que isso está fora do escopo. Mas quem está pagando pelo projeto pode dizer, não, eu quero. E aí vai aumentar o escopo. Se eu amplio o escopo, eu preciso de mais tempo ou eu preciso de mais dinheiro. Se eu tiver mais dinheiro, eu posso contratar mais pessoas para fazer em menos tempo, ou com a mesma equipe, eu preciso de mais tempo para fazer. Tá? Então, sempre que alguém mexe no escopo do projeto, que é entregue lá no início, que é quando eu faço o planejamento inicial, eu, como gerente de projeto, vou ter que alertar que eu vou ter que mexer no cronograma ou no custo, tá? Então, sempre isso vai envolver, essas variáveis, elas são bem importantes, tá? Escopo, custo e a questão do tempo, porque se eu mexer numa delas, isso significa, muitas vezes, mexer no projeto como um todo. Então, essa afirmação está correta. Se o escopo de um projeto é ampliado, é preciso, sim, aumentar os custos ou reduzir o cronograma. Uma das duas possibilidades. Alguns exemplos de projetos, eu botei aqui uma lista, né? Fazer uma pesquisa de mercado, campanha de marketing, agora uma campanha para um candidato para eleição, implantar gestão da qualidade, eu botei aqui um atender cliente no setor de suporte no helpdesk, criar um novo produto, um novo sistema de informação, um novo aplicativo. Às vezes eu tenho um sistema pronto e não existe nenhuma interface mobile, então fazer a interface mobile é um novo projeto. E aqui nessa lista tem um que não é. Quais
ou qual destes exemplos não é um projeto. Aí eu vou trazer para vocês uma coisa que a gente viu lá no início do curso, vou achar aqui, lá no primeiro semestre, não sei se vocês lembram dessa pirâmide. Ó. A gente tem a parte estratégica, que está lá no topo, a parte do meio, que é a parte tática, e a parte de baixo, que é a parte operacional. Daí a gente estudava lá na primeira disciplina de sistemas de informação, né? Ali embaixo, na base, sistemas de processamento de transições, no meio, sistemas de informações gerenciais e sistemas de apoio à decisão, e lá em cima, os sistemas de informação executiva ou sistemas de apoio executivo, né? O que a minha empresa faz todos os dias, que é o que ela entrega, é o que está naquela parte mais de baixo da pirâmide, que a gente chama de operações contínuas. Gerenciamento, a parte tática, e lá em cima, a parte estratégica. Então, aqui, ó, tem uma coisa aqui que não é um projeto, que é uma atividade rotineira. Ó. Atender clientes no setor de suporte, help desk. Isso a gente faz todo dia, é uma operação contínua da empresa. Ela está lá na parte de baixo da pirâmide. Por exemplo, fazer manutenção no software. O cliente identificou um problema e eu vou ter que fazer a manutenção. Isso não é um novo projeto, a não ser que isso fosse fazer uma modificação assim, bastante grande. Caso contrário, uma modificação pequena, não envolve um novo projeto, uma nova equipe para desenvolver esse projeto. Então, dessa lista aqui, por exemplo, atender cliente no setor de suporte não seria um projeto. Aqui um conceito de projeto, tá? É um conceito bem formal. Tá? Projeto é um processo único, com atividades coordenadas e controladas, tem data de início e término, ou seja, tem prazos, tem que alcançar um determinado objetivo conforme requisitos que são estabelecidos pelo meu patrocinador, pela minha empresa, pela legislação, pelo meu cliente, e tem limitação de tempo, ou seja, ele não termina nunca, né? Tem limitação de custo e tem limitação de recursos. Aqui eu tenho uma diferença, então, também do projeto para a operação rotineira da empresa. O projeto, ele tem um início e tem um fim. A operação rotineira da empresa, não. Enquanto a empresa existir, aquela operação continua existindo. A universidade tem aulas. Enquanto a universidade continuar existindo, ela vai ter aulas. Aulas presenciais, aulas remotas, aulas online, aulas assíncronas. Isso vai sempre continuar existindo. Isso é uma operação. Eu fiz um projeto de pesquisa para a gente estudar novas tecnologias para trabalhar com metaverso. Esse projeto tem início e tem um fim. Então, em algum determinado momento, eu vou parar de estudar esse projeto sobre metaverso. Mas a operação diária eu vou continuar fazendo. Então, uma afirmativa, né? Um projeto sempre possui limitações. Tempo, custo, equipe, recursos. Essa afirmativa, sim, é verdadeira. Uma outra definição, tá? Projeto é um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma sequência clara e lógica de eventos planejados, cria um resultado único, conduzido e realizado por pessoas, tem parâmetro de desempenho, de qualidade, de custo, de cronograma e assim por diante. Correto, tá? Eu tenho tudo isso, qualidade, custo, cronograma, tem uma equipe de pessoas, eu vou criar um resultado desse projeto, que pode ser um produto tangível, pode ser um serviço, pode ser um software, e aí tem uma afirmativa. Um projeto é um empreendimento não repetitivo. Em sendo verdadeira essa alternativa, essa não repetição difere os projetos de quais atividades de uma empresa, que é aquela ideia da pirâmide. Projeto tem a ver com a parte estratégica, lá no topo da pirâmide. A parte de baixo, que é a parte tática e a parte operacional, é as operações rotineiras, são as operações rotineiras da empresa. O projeto está mais lá no topo. Então, o projeto, ele não é repetitivo, porque o projeto entrega alguma coisa, e aí, quando eu for fazer um novo projeto, eu vou entregar alguma coisa diferente daquilo, não vou entregar a mesma coisa. E as minhas operações diárias entregam a mesma coisa, tá? Eu fico entregando o mesmo serviço, o mesmo produto, o mesmo atendimento que eu faço para o meu cliente. Vários de vocês trabalham em provedor de internet, né? Tem um novo cliente e a equipe tem que ir lá na casa do cliente instalar lá os equipamentos de Wi-Fi, fazer a ligação lá da fibra ótica. Isso é um serviço rotineiro, não é um projeto. Um projeto poderia ser, a empresa agora vai adotar um novo modelo de roteador e nós temos então que fazer todo um projeto para determinar que roteador vamos comprar, que tipo de cabeamento vai ser usado, se vai modificar alguma coisa na estrutura, aí sim é um projeto. Agora eu ir lá no meu cliente instalar aquele roteador que já é o rotineiro e fazer a instalação da fibra e explicar para o meu usuário como utiliza aquele equipamento, isso é a minha operação rotineira, não é a parte de gerenciamento de projetos.
Então, de novo, aqui a pirâmide que eu tinha mostrado antes, que a gente estuda lá no início do curso, né? Onde a gente poderia colocar todos os projetos lá em cima, né? Lá no topo da pirâmide, na parte estratégica. Por isso que os projetos vêm do planejamento estratégico da empresa, tá? O PMBOK, que é o guia do PMI, diz que um projeto é um esforço temporário, então dá para ver que como fala temporário, né? Ele tem um prazo para terminar, que pode criar um produto, serviço ou um resultado exclusivo. Quando é que esse meu projeto acaba? Quando o objetivo dele for cumprido, ou se eu identificar que eu não consigo atingir o objetivo, ou não desejo mais. Então, aqui tem uma pergunta, né? Dê um exemplo de término de um projeto que não seja quando seus objetivos forem alcançados, tá? Quando o objetivo foi alcançado, ok. Tanto que existe na área de gerência de projetos um termo que a gente chama termo de abertura do projeto, e tem depois o encerramento desse projeto. Se eu estou fazendo, por exemplo, uma obra pública, algumas vezes os gestores públicos eles fazem lá, a abertura do projeto o lançamento da pedra fundamental. Aqui vai ser construído um novo restaurante universitário da universidade. Daí vão lá, lançam a pedra. E aí, quando a obra está pronta, eles fazem a inauguração da obra. Daqui 3 anos vamos inaugurar um restaurante universitário. Daí eles vão lá e fazem uma solenidade e inauguram oficialmente. Eu estou encerrando o projeto. Então, isso pode acontecer, né? Eu vou fazer uma reunião de abertura do projeto, e quando o projeto estiver pronto, eu vou ter que apresentar para o meu patrocinador ou para os meus clientes o projeto, o meu software funcionando, e mostrar que ele foi implantado, né? Mas pode acontecer algumas coisas nesse meio tempo que não permitam que eu consiga concluir o projeto. Por exemplo, eu estou fazendo um aplicativo e um concorrente lança um aplicativo similar ao meu antes do meu estar pronto. Daqui a pouco o meu cliente diz assim, eu não quero mais porque o outro competidor lá já lançou, não me interessa mais. Aí tem que ver o que está previsto no contrato, né? Se o meu cliente quiser encerrar, quem é que paga? Se tem algum custo, se tem lá alguma cláusula que fala que tem alguma multa, né? E alguém vai perder dinheiro com isso, né? Então, pode ser porque um competidor lançou alguma coisa similar, pode ser porque o meu patrocinador não quer mais, pode ser porque a empresa vai à falência, daqui a pouco vocês estão fazendo um projeto, a empresa faliu, pode ser porque a empresa foi vendida para um outro grupo, e aí o grupo que compra a empresa não tem mais interesse, ou já tem algum projeto pronto naquela mesma área. Então, pode acontecer algumas coisas de fora também, que nós, como gerente de projetos, não temos como resolver. Acompanhamento do projeto. Então, nós, como gerente, estou pensando que nós todos, né, eu e vocês, podemos ser gerentes de um projeto em algum determinado momento da nossa carreira profissional, né? Por exemplo, eu falei para vocês que eu sou gestor educacional há 24 anos. E eu agora coordeno o nosso curso de licenciatura em computação, que é à distância. Eu sou o gestor desse projeto, ou seja, todo o projeto passa por mim. E diferente do curso presencial, que não envolve dinheiro, o nosso curso à distância, ele tem bolsa da CAPES para todos os professores e tutores. Todo acompanhamento do pagamento eu tenho que fazer também. Então, diferente do curso presencial, que o professor Evandro não tem que gerenciar custo, por exemplo, eu tenho gerenciamento de custo. Tem gerenciamento de risco, quando algum professor desiste, quando algum professor, por algum motivo, não pode ganhar a bolsa, a CAPES invalida a bolsa do professor. Então, tem uma série de outras coisas porque envolve dinheiro, porque a CAPES investe dinheiro ali, né? Então, o que eu preciso fazer como gerente de um projeto? Eu tenho que monitorar, eu tenho que avaliar, eu tenho que acompanhar a minha equipe, eu tenho que ajudar a equipe, eu tenho que fazer apresentações, eu tenho que realmente estar próximo da equipe e próximo do projeto. Então, avaliar, controlar, confrontar, dirigir, tudo isso tem a ver com uma etapa da gestão do projeto, que é a pergunta que faz aqui, né? Pergunta qual é o profissional, né, e que tipo de atividades estão dentro do projeto. Então, o profissional que faz todo esse acompanhamento é o gerente de projetos, gerente, gestor, seja lá o nome que vocês querem dar, e isso tem a ver com a chamada monitoração ou monitoramento, que é a gestão da integração. Tá? Lá no PMBOK tem uma área de conhecimento que é essa gestão chamada gestão da integração. O meu projeto é temporário, ou seja, ele tem um tempo para começar e um tempo para terminar, mas o resultado dele é não, né? Eu vou entregar pode ser um produto, né? Que é uma coisa que eu vou entregar tangível ou não. Então,
Vou entregar um relatório, vou entregar um software, vou entregar a abertura de uma nova filial, vou entregar um novo processo, né? Mas esse resultado é um resultado que vai durar tempo, né? Não é um resultado assim que vai terminar rapidamente. No caso da área de desenvolvimento de software, os resultados são tangíveis ou intangíveis. Lá atrás, naquela pergunta que a gente tinha feito lá para a Bruna, se não me engano, né? A gente viu que tudo que eu faço como software, geralmente eu penso como intangível, né? Mas algumas coisas, apesar de elas não poderem ser tocadas, assim, de serem um produto concreto, elas são um pouco mais tangíveis. Por exemplo, eu faço um detalhamento do meu processo de software e tem uma etapa que eu vou entregar a modelagem. E aí eu vou fazer o modelo entidade de relacionamento do banco de dados e o diagrama de classes da OML. Ali eu tenho um produto. Claro, não é um produto concreto, né? Não estou entregando alguma coisa que a pessoa pode tocar, mas eu tenho um produto que eu estou entregando o modelo, estou entregando o diagrama OML. Pode ser que para o meu cliente final, lá, para o meu usuário, isso não sirva para nada, né? O cliente de um aplicativo. Eu abro para ele ali uma tela e mostro para ele o diagrama de entidade de relacionamento, que é um produto e faz parte do meu projeto. Isso para quem não é da área, é inútil, né? A pessoa vai olhar aquele monte de quadradinhos ali, ligações e os relacionamentos entre as tabelas, e para ele aquilo não serve para nada. Então, pode ser que algumas vezes o produto que eu entregue seja um produto que a gente chama um produto de interesse interno. Interessa para a minha equipe, está desenvolvendo o projeto, porque nós, como equipe, precisamos desses modelos, mas para o meu cliente externo isso pode não servir, tá? Até porque já vou treinar que vocês estão cansados, tá? Como eu mostrei naquela pirâmide lá, que a gente estuda desde o início do curso, né? Você deve estudar aquela pirâmide provavelmente na disciplina de administração também. A gente tem estratégico, tático e operacional. E eu sempre brinco com vocês, né, que a gente quer estudar para não ficar o tempo todo ali no operacional, né? A gente tem que subir na pirâmide, né? Eu começo trabalhando no operacional, vou para o tático e quero chegar lá no estratégico, seja gerenciando a minha própria empresa ou gerenciando para outras pessoas, né? Quando eu falo em projeto, eu estou pensando lá no topo, que é a parte lá de cima. A parte lá de baixo, que é operacional, é o oposto do projeto, tá? No caso de uma empresa de desenvolvimento de software, quais seriam as operações, que é o trabalho contínuo da empresa? Se eu vou fazer um novo aplicativo, é um novo projeto. Se eu vou prestar suporte, helpdesk para alguma coisa que já existe, é operação rotineira. Se eu vou só fazer manutenção de um problema que aconteceu lá no software, um erro, é operação rotineira. Então, a parte mais de baixo lá, o trabalho contínuo, seria fazer o software continuar funcionando e atender os meus clientes na área de suporte. Ou atender o meu cliente quando ele compra o software, eu tenho que fazer a instalação. Lá no topo, na estratégia, novos softwares, novos módulos, novos dispositivos de hardware, estudar coisas novas que vão permitir que eu expanda os meus negócios, tá? Então, a ideia da pirâmide é a gente, como gestor de projetos, né, chegar lá em cima, lá no topo, né, que é a parte estratégica. Eu já vou encerrar, que já é quase 9 horas, deixa eu só terminar aqui no escritório de projetos, tá? Nem todas as empresas têm esse lugar chamado escritório de projetos. Vou dar um exemplo para vocês que existe na universidade. Nós, professores, fazemos muito projeto, assim, tem projeto de ensino, tem projeto de pesquisa, tem projeto de extensão. Alguns professores têm projetos que envolvem parceria com empresa, alguns professores têm projetos que têm financiamento de órgãos externos, como o CNPq, como o CAPES, como o FAPERGS. Por exemplo, eu falei para vocês a licenciatura em computação que envolve dinheiro porque os professores ganham bolsas. Essas bolsas vêm pela CAPES, que é um órgão do MEC, que a CAPES é a Coordenação de Avaliação de Pessoal de Ensino Superior. Isso é um projeto. Nós temos um projeto desse curso e os recursos vêm para este projeto. Então, a universidade ela tem um escritório chamado GAP, que é Gabinete de Projetos, que ajuda a gente na parte burocrática. Tu tem que fazer um contrato, tu tem que fazer um termo aditivo, tu tem que assinar um documento para entregar para a CAPES. E aí, algumas empresas maiores têm escritório de projetos para ajudar os gerentes de projetos nessa parte mais burocrática. Vocês precisam fazer um contrato com o cliente para saber quais são as obrigações do cliente, se o cliente desistir antes do prazo, se tem multa. Então, muitas vezes, em uma empresa maior, ela tem uma equipe que ajuda todos os projetos, não só o meu. Então, ela ajuda todos os gerentes de projetos, de diferentes projetos, a
nos ajudar nessa questão burocrática. Se isso não existir, se vocês trabalharem numa empresa menor, isso também é uma tarefa do gerente de projetos, daí fica um pouco mais difícil, tá? Então, vocês daí, além de fazer toda a questão técnica, gerenciar a equipe, também tem que gerenciar essa questão burocrática, né? E aí tem uma pergunta, né? Todas as empresas que desenvolvem algum tipo de projeto possuem um escritório de projetos. Esta afirmativa é verdadeira? Não. Essa afirmativa é falsa, né? Porque dependendo do tamanho da empresa, às vezes até mesmo uma empresa maior não conta com isso. Uma outra questão para a gente fechar, que eu sei que vocês também estão cansados, é que a empresa, quando vai contratar uma equipe para fazer um projeto, ela pode usar dois caminhos, tá? Ela pode chegar para vocês, vamos supor que, deixa eu lembrar de um colega aqui, o Felipe. Felipe, se não me falha a memória, está trabalhando ali fugiu o nome da empresa ali, do Felipe ali, que faz caixa d'água. Bacoff, lembrei. Felipe trabalha na Bacoff, tá? Aí, o chefe dele decide que eles vão desenvolver um novo projeto. Ele pode pegar na empresa uma equipe de pessoas que trabalham na empresa, que trabalham, por exemplo, na parte tática e operacional, e colocá-las numa equipe para fazer um novo projeto. E aí, ele pode dividir um pouco do tempo delas. Durante uma parte do dia, vocês vão fazer as operações rotineiras, táticas e operacionais, e entregar o que nós temos que entregar para os nossos clientes internos e externos. E durante uma outra parte do dia, vocês vão se dedicar a esse projeto. Por que que isso é bom? Quando o projeto termina, as pessoas continuam na empresa, porque elas têm tarefas táticas e operacionais para fazer. Se eu monto uma equipe só para fazer um projeto, e aí eu vou lá e contrato gerente de projetos, desenvolvedores, testadores, alguém que vai cuidar do banco de dados. Quando o projeto termina e eu entrego o projeto para o cliente, a equipe vai ter que ser desmanchada. E aí eu tenho que mandar as pessoas embora, ou eu contratei como pessoa jurídica, ou elas eram terceirizadas, não sei. Então, algumas empresas montam equipes com os seus próprios funcionários, e aí fazem um esquema de divisão de tempo para que eles continuem fazendo as tarefas rotineiras, e algumas contratam as equipes só para fazer um determinado projeto. Daí, quando o projeto acaba, eu não tenho mais o que fazer. Tem muitas pessoas que agora estão trabalhando no home office, que trabalham por projeto, como PJ, como pessoa jurídica, geralmente abre uma microempresa, que é a chamada MEI, aí elas não têm fundo de garantia, não tem carteira assinada, não tem férias, é um trabalho bem mais, assim, livre para quem é o MEI, né, eu que vou criar minha empresa, mas eu também não tenho nenhuma garantia. E trabalhar por projetos é como se fosse, assim, quase que um freelance, né? Eu faço um projeto, terminou aquele projeto, não tenho nada para fazer. Se não aparecer um novo projeto, eu não tenho dinheiro, tá? Então, se a empresa puder usar esse método compartilhado de eu trabalho na parte tática e na parte operacional, e quando tem um projeto, eu também trabalho naquele projeto, depois não tem mais o projeto, eu continuo só na parte tática e operacional, melhor para mim, porque eu continuo com aquele meu vínculo, tá? Alguém tem alguma dúvida por hoje? Não? Olha, tá tranquilo, até mesmo porque eu tô na disciplina aprendendo, no caso, executando, né? Tentando executar um projeto, então vai aparecendo assim no decorrer da disciplina. Tá. Tá? E essa disciplina é bem tranquila, Eric. Das disciplinas que eu ministro, ela não é das mais fáceis nem das mais difíceis. Ela é uma disciplina média, tá? Como ela envolve bastante questão assim, de administração e de gestão, mas depois a gente vai ver umas atividades um pouco mais práticas quando a gente voltar para aula presencial, que fica mais fácil de fazer. Mas ela é bem tranquila, assim, você não precisa se estressar com ela, tá? Tem umas Perfeito. bem mais difíceis que vocês têm que se preocupar. Ela é um pouco mais flexível também, se diz. Essa questão de gestão, assim, tem... Cada caso é um caso. O próprio PMBOK, a nova versão, ela é bem mais flexível e bem mais subjetiva, tá? Então, fiquem tranquilos. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então, eu vou encerrar a gravação. Depois que a gravação terminar, eu posto lá no Moodle para vocês, tá? Deixa eu só fechar aqui. E aí, como eu comentei com vocês lá no início, como eu tenho essa nova cirurgia para fazer na próxima quinta,
Se tudo correr bem, na próxima sexta eu faço uma aula online de novo, provavelmente eu vou estar em Porto Alegre ainda, porque não vou fazer cirurgia quinta e já vou voltar em seguida, né? Não dá para viajar. Espero que dê tudo certo, né? Daí eu aviso vocês durante a semana assim que eu souber a confirmação da cirurgia, tá? Separar a gravação.